Eu não foco em inscritos porque eu sei que inscritos é uma consequência de eu ganhar visualizações. E as visualizações é uma consequência de eu fazer uma boa pesquisa de tema. Pode ser agressivo na sua promessa, que é o seu título, a sua thumbnail, mas você precisa entregar. Porque se você não entrega, a métrica da confiança ela cai. Pô, mas o meu canal ele é grande, antigamente ele tinha bastante visualizações e hoje não tem mais. Ou você tá errando no tema, ou porque você quebrou essa métrica da confiança com as pessoas. Que não é simplesmente postar vídeo por postar, não é simplesmente porque o algoritmo não gosta dela. Existe uma metodologia, existe uma receita. Então qual que é a ideia, né? Fala pessoal, tá começando mais um podcast aqui no YouTube e no Spotify. Se você tá vendo pelo YouTube, não se esquece de ativar o sininho e principalmente se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse e deixar o seu like pro YouTube entender que você gostou de conteúdos como esse para entregar cada vez mais valor para vídeos que a gente faz para você assistir e principalmente para você aprender e vender muito mais no digital. Tá pelo Spotify? Não se esquece de salvar na sua biblioteca e na sua playlist e principalmente deixar com 5 estrelas esse episódio aqui. Se você tá ouvindo agora dirigindo, ou tá treinando, ou até mesmo tá trabalhando, comenta aqui embaixo qual foi o insight que você mais gostou desse episódio, porque aqui no YouTube e no Spotify a gente sempre debate com a galera e principalmente é muito bom saber do que você mais gostou de cada episódio. Mas olha, sem enrolação, porque o meu convidado de hoje, ele é simplesmente um dos maiores especialistas em orgânico para YouTube. E olha, se você ainda não sabe por que o seu canal não tá fazendo muitas views, se você ainda não deslanchou no YouTube, ou principalmente tá querendo ter um crescimento astronômico sem precisar investir em anúncios e quer construir um conteúdo de valor, é com esse cara que você tem que aprender. Tô aqui com ele, Marco Birgin. Marco, prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E olha, eu imagino que com esse tanto de conteúdo e esse tempão que você é referência dentro dessa área do orgânico do YouTube, eu imagino que a galera que tá ouvindo a gente em casa quer saber como que você chegou nesse nível de consciência que você construiu e principalmente como que você chegou e o que você estudou para chegar até isso. Mas antes da gente chegar no conteúdo em si, Perfeito. eu acredito que o pessoal queira saber quem que é o Marco, de onde você veio, quantos anos você tem e como que você chegou de fato nessa especialidade tão nichada que é o orgânico para YouTube. Excelente. 33 anos, ficando velho. Como eu cheguei aqui foi por acidente de uma certa forma. Então eu gostava muito de marketing, queria fazer publicidade e propaganda, só que lá em Florianópolis não tinha a Federal não tinha esse curso. Então eu decidi fazer sistema de informação, que é uma área da computação, e meu grande plano era eu ia fazer dinheiro com programação, e aí depois eu iria vir aqui para São Paulo para fazer ESPM, que é uma referência em publicidade e propaganda. Exato. Só que em paralelo, eu comecei a estudar marketing, e que era a minha grande paixão. E lá, no marketing, tem de tudo, né? E uma das coisas era o YouTube. E, por sorte, eu comecei a implementar e comecei a ter micro resultados. Então, eu participei da FEGESC, que é a Federação das Empresas Juniores, lá de Santa Catarina. E eu era responsável pelo canal FEGESC. Então, a gente postava um vídeo do entrevistado e não tinha visualizações. Eu comecei a estudar, por que não tem visualizações? Então, de tudo que tinha de conteúdo no YouTube, em blog, na época era muito forte blog, eu lia e começava a implementar. E, por sorte, alguns vídeos tinham resultado, outros não. E eu comecei a ir mais a fundo do que era aquele resultado. Era a thumbnail, era o título, era o conteúdo. E aí eu fui meio que, de uma certa forma, explorando mais esse lado. Em 2017, como eu já tinha um certo conhecimento, eu comecei a fazer boxe e esse meu professor de boxe tinha um canal, tinha 30 inscritos na época, praticamente do zero. E eu fiz uma pergunta com ele, vou cuidar do seu canal e em troca você me ensina boxe. E aí, em um ano, a gente conseguiu 100 mil inscritos. Hoje, ele é o maior canal de boxe da América Latina, que é o Bruno Jordão. Tá com 700 mil inscritos, se eu não tô enganado hoje. Só que aquele processo, Felipe, não sei se já aconteceu contigo, que você não sabe se é sorte ou se é competência. Exato. Então, eu ficava meio que naquela. Nesse meio tempo, o Bruno, a gente tinha conhecido o Vitor Miranda, que era um lutador da UFC, e hoje ele é comentarista do canal da UFC. E ele tinha um canal de vlog.
E aí eu conversei com o Vitor, ó, a gente teve esse resultado com o Bruno, a gente pode fazer eu posso fazer no seu canal também, e ele aceitou. E a gente também teve resultado, ele tinha, se não me engano, 70 mil inscritos, ele foi pra 100 e poucos mil inscritos, e era vlog, então era um outro formato. E aí eu já comecei a criar mais confiança, não, eu acredito que eu sou bom nisso. E depois disso foi para resultados digitais, que a gente fez resultado, Rock Content e assim sucessivamente. A gente já trabalhou com Webmotors, Intelbras, Conta Azul e tudo mais. Ao longo, desde 2017, já foram mais de 25 cases de sucesso. Quando eu fui construindo esses cases, eu fui começar a entender que não era sorte, era conhecimento, mas não tinha uma metodologia. Tinha uma metodologia na minha cabeça, mas não tinha uma metodologia definida e certinha. E aí, lá para meados de 2021, eu comecei a montar mais essa metodologia de conseguir extrair o que estava na minha cabeça e deixar mais claro para as pessoas entenderem. E eu imagino que a maioria dos canais hoje, até os que fazem sucesso, que a gente vê que a maioria dos canais que não são roteirizados é o pessoal que faz, às vezes, vlog, ou o pessoal que é streamer, que desde 2020 entrou numa crescente absurda, e principalmente a galera que produz esses tipos de conteúdos, como MrBeast, Enaldinho, e que fazem esse conteúdo roteirizado, que tem uma mega estrutura por trás, só que às vezes a gente vê isso em 15 minutos. E eu vejo que é absurdo, porque às vezes é um conteúdo totalmente estratégico, que foi investido muita grana. Tempo. Exatamente. Que é o maior ativo que a gente tem hoje. E trouxe um resultado absurdo para 15 minutos. Perfeito. E esses caras postam, tipo, mais de 3 vídeos, às vezes, por dia. Exato. E dentro dessa metodologia, a gente vê muitas pessoas que não utilizam nenhuma e que, às vezes, fazem no flow. Perfeito. Que é aquele famoso, pô, tive uma ideia legal, vou gravar, vou editar assim, sei lá, vai ficar legal porque eu vejo que as pessoas fazem assim, eu vi que fulano faz assim e deu certo. Como que você consegue transformar da tua mente pro papel, pra gente exemplificar pro pessoal qual que é essa metodologia, como que ela pode começar a tirar as ideias dela da mente e jogar pra essa metodologia pra ela ter resultado de fato? Perfeito. Antes de responder isso, essa questão que você falou é um fator muito importante, porque o que acontece? Às vezes a gente vê um canal, por exemplo, do MrBeast, que ele tem um vídeo de 15 minutos, mas às vezes foram 12 meses para gravar, toda uma equipe e tudo mais. E nessa metodologia e durante essas consultorias que eu tive com esses vários clientes, imagina, você trata com desde empresas gigantescas a empresas menores e existe uma dinâmica diferente. O nicho é diferente e essa metodologia ela precisa caber em todos esses cenários. Ou seja, vai ter uma empresa que ela vai ter uma estrutura. Já vai ter uma empresa que ela tem uma estrutura, mas a equipe ela tem várias outras responsabilidades que não é só YouTube. Então, nesse modelo da metodologia que eu vou mostrar para vocês, indiferente do tamanho do seu canal, indiferente onde está o seu canal é grande, mas está com pouco engajamento, ou se você está começando do zero, ela vai se encaixar, sendo você tendo estrutura ou não. Você tinha comentado, tem pessoas que fazem no flow e dão certo. Eu tenho uma coisa que eu chamo de jogo da probabilidade. O que acontece? Qual que é a probabilidade hoje de você pegar o seu carro, andar 200 km por hora? Eu sei que aqui em São Paulo é impossível, mas qual que é a probabilidade de você andar 200 km por hora, bater e acontecer alguma coisa e morrer? Ela é alta ou ela é baixa? Dependendo da localização que ela tiver, pode ser alta. Pode ser alta. Significa que vai acontecer? Não necessariamente. Não necessariamente, mas a probabilidade ela é bem alta. Só que concorda comigo que pode ser que a gente encontre pessoas que andam a 200 km por hora há 30 anos, há 40 anos e nunca aconteceu nada? Sim, mas ele é a exceção, ele não é a regra. Então a regra para você, de uma certa forma, andar de forma segura é respeitar o limite da via ou andar ali 80, 100 km. Acima disso pode ser que já tenha algum risco. O mesmo acontece em todas as áreas da vida. Então, tudo que eu vou estar te falando é através de fundamentos. Então, eu sempre busco isso. No YouTube não é diferente. Então, é normal que as pessoas às vezes olham, mas aquele cara não fez nada do que o Marco está falando e ele teve sucesso. Sim, mas ele é uma exceção. Ele não é uma regra. Na questão das ideias, eu não tiro as ideias da cabeça. Eu vejo o que está funcionando e eu replico. Por que eu vejo o que está funcionando? O que está funcionando me traz um sinal que as pessoas têm interesse naquilo. Porque no final do dia, o YouTube não é sobre o que você quer falar, é sobre o que as pessoas querem ouvir.
Então, neste processo, quando eu faço, eu já vi alguns podcasts, né? É o mesmo processo que o pessoal, quando vai fazer um anúncio, por exemplo, eles fazem uma pesquisa, ou quando no dropshipping você faz uma mineração. Por que você faz a mineração? Você está tentando entender o que as pessoas querem consumir, o que as pessoas estão consumindo. Então, no YouTube é o mesmo processo e é o mesmo fundamento. Vou te passar aqui, vou te mostrar um pouco. Você tem alguma dúvida antes disso? Não, pode seguir. Deixa eu começar a gravar aqui. Aí só um comentário pra gente agregar também. Eu acho muito legal quando a gente pega exemplos como Whindersson, Júlio Cocielo, e a gente via que eram vídeos que eles só ligavam uma câmera e falavam o que vinham na cabeça. E aí eu acho que já é o fator exceção à regra por conta da personalidade deles. E eu acho isso muito legal. Hoje a gente vê um conteúdo não tão estratégico, mas uma pessoa que faz muito isso, talvez o Ryan Santos. Ele joga as ideias dele. Só que é muito mais fácil você já ter esse tipo de sucesso quando você já tem uma carreira, uma história por trás que valida os seus resultados, né? Perfeito. Então, todo o contexto por trás é importante. Total. E aí eu te pergunto, quantos Whindersson Nunes existem? Exato. Quantos Ryan Santos existem? Então, a gente aí traz aquela questão que é uma exceção e não uma regra em si. Mas mesmo essas pessoas, elas, até o canal do Whindersson Nunes, se você entrar lá e coloca nos vídeos mais visualizados, vai ter um padrão. Geralmente ele comparando rico com pobre, fazendo paródia. E se você abrir em outros canais, isso também tem um padrão. Por exemplo, no MrBeast, se a gente fizer uma analogia com do Whindersson Nunes, ele faz vídeos de casa de $1 versus casa de 100 milhões. São extremos. Como também são extremos comparar rico com pobre. Também são extremos, são coisas que as pessoas têm interesse. Como no jornalismo, você estava comentando comigo que você fez jornalismo. No jornalismo, a gente consegue entender que existe padrões do que as pessoas têm interesse. Então, o pai matou o filho, tragédia, enchente... Avião que caiu, enfim, coisas nesse sentido que chamam mais atenção, é um padrão. Então, toda vez que você, antes de você colocar antigamente o jornal, né, antes de aquele assunto ir pro jornal, tinha um filtro, né, tinha um editor-chefe que fazia esse filtro. É como se fosse o editor-chefe. Então, existe vários temas, várias pessoas falando várias coisas. O que eu faço eu faço essa pesquisa e filtro o que vai ser... O que vai ter maior probabilidade de aquilo ter resultado. Então, no geral, tem 3 coisas que as pessoas têm que... Quando a gente pensa em YouTube, eles têm que ter em mente. Histórico, padrão e probabilidade. Depois eu vou elencar um pouco melhor todos esses pontos, mas eles se conectam. Vamos lá. Na questão da metodologia, como que funciona todo esse processo? Inclusive, pessoal, esse vai ser o nosso primeiro episódio, onde a gente vai trazer um método onde você vai assistir junto com a gente a tela para você acompanhar o raciocínio, não só pelo que a gente está falando, mas também visualmente. Se você está pelo Spotify, sabia que dá para você assistir também e não só ouvir? Pois é, se você arrastar um pouco para cima, você vai ver que tem um método de ampliar no seu canto inferior direito. Aperta ele que você vai ter a opção de visualizar esse episódio e não só ouvir a gente falando. E aí você vai conseguir acompanhar o nosso raciocínio junto com o que a gente tá falando aqui, tá? Felipe, deixa eu trazer uma analogia para você. Me diz uma comida, um alimento que você não gosta. Que eu não gosto? Que você não gosta. Beterraba. Beterraba. Eu também não gosto de beterraba, olha só. A única coisa que eu não como é beterraba. Temos uma coisa comum. Você não gosta de beterraba. Então vamos colocar que a beterraba aqui é o conteúdo, tá? Vamos entender que a beterraba aqui é o conteúdo. Só que essa beterraba aqui, ela tá numa embalagem muito bonita, tá? Uma embalagem dourada, escrito com uma fonte linda e etc. Mesmo assim, você vai comprar ela? Você vai gostar dela? Não. Não. Porque é beterraba. Porque é beterraba. Então, mesmo tendo uma excelente embalagem, você não vai gostar. Você não vai comprar, por exemplo, se estiver no mercado. Só que se tiver uma copy muito boa, cara, essa beterraba aqui, ela é fantástica, alguma coisa nesse sentido, e ela, sei lá, enfim, não colocando uma promessa falsa, mas beterraba gourmet coletada na Tailândia. Você vai comprar? Talvez para provar. Talvez para provar, mas se você provar e ver que não é aquilo, você vai reforçar que... Sim, que eu reforço o argumento que eu não gosto mesmo. Perfeito, tá. Então você concorda comigo que no final do dia o que vai mandar é o seu gosto, se você gosta ou não. Então não adianta você ter uma boa embalagem
se o conteúdo você não gostar, se você não tem interesse naquele assunto específico ali, que no caso é a beterraba. No YouTube é o mesmo processo. O que acontece? De nada adianta... Aqui qual que é a minha metodologia, tá? Que você não tá vendo aí, mas eu vou te passar. Existe o tema, depois o título, depois a thumbnail e depois o conteúdo. Qual que é o processo? Não adianta você ter um excelente título, uma excelente thumbnail e um excelente conteúdo de algo que as pessoas não têm interesse em assistir. Então, o tema, ele é o primordial. É a mesma coisa em dropshipping. Não adianta você ter uma excelente página de vendas com uma copy maravilhosa, só que o produto que você está vendendo, as pessoas não têm interesse. Então, o primeiro passo é você descobrir o que as pessoas têm interesse, tá? E aí, isso a gente chama de demanda. O que tem demanda e o que não tem demanda. Então, o que tem mais demanda, obviamente, vai ter mais visualizações. O que tem menos demanda, vai ter menos visualizações. O título e a thumbnail, o conteúdo, vem para complementar isso que a pessoa já gosta. Então, me diz agora um alimento que você gosta. Cara, eu gosto de picanha. Opa, eu também. Se você gosta de picanha, você concorda comigo que mesmo não tendo talvez uma excelente embalagem, você vai comprar a picanha no supermercado? Então, aqui, ó, o tema seria a picanha. Então... Você já gosta de picanha, você tem interesse em picanha. Por mais que não tenha uma excelente embalagem, que é o título e a thumbnail, você vai comprar. É claro que a partir do momento que você vai no mercado, você quer comprar picanha e tem três pacotes lá e estão mais ou menos no mesmo preço, você possivelmente vai para a embalagem mais bonita, tá? E obviamente a picanha ela também tem que ser boa, que é a parte do conteúdo. Mas repare que o interesse, ele vem primeiro. Você já foi no mercado para... Que você já gostava. Exatamente. Então, no YouTube é o mesmo processo. Então, antes de você começar a gravar, o que geralmente o pessoal faz, Felipe? Primeiro o pessoal grava o conteúdo. Deixa eu apagar aqui. O pessoal grava o conteúdo. Depois pensa num título. Depois pensa numa thumbnail. E é isso daqui meio que vai, de uma certa forma, gerar o tema. Você tem que fazer o caminho inverso. Primeiro você tem que fazer uma pesquisa, ver o que as pessoas têm interesse, depois cria o título, depois a thumbnail e por último vem o conteúdo. Por último você vai gravar. E fica muito mais claro pra gente abordar porque tem que estar tudo atrelado. Exatamente. E é um processo. Um vem depois do outro. Então aqui no próximo slide, olha só. O que acontece? O tema vem a partir do interesse. A thumbnail e o título é a embalagem. Ela é importante? Com certeza. Mas ela não é o 80-20. O 80-20 sempre vai ser o tema. E depois vem o conteúdo. O conteúdo é importante? Com certeza. Mas ele vem mais uma questão de satisfação. Mas não adianta você ter o melhor produto do mundo se ninguém tem interesse naquilo. Tá? Então, esse processo ele precisa ser respeitado. E a gente entra em mais um outro ponto. O que acontece? Uma característica do YouTube. Quando você entra no Google, ele te mostra alguma coisa? A lupa para você pesquisar. Isso, então você tem que digitar. Se você não digita, ele não vai te retornar nada. O YouTube, ele tem exatamente esse mesmo processo. Ele tem a parte da search lá em cima, onde você pode procurar algo, tá? Comumente, na minha metodologia, eu chamei isso de um tema de busca. São coisas que as pessoas procuram. O que é marketing digital, o que é dropshipping, como montar uma loja, como configurar um pixel numa página, como criar uma landing page, etc. Tá? São temas de busca. Agora, no Instagram, quando você entra no Instagram, dificilmente as pessoas podem pesquisar alguma coisa, mas ela tem que já saber o perfil que ela vai pesquisar ou ela vai na aba de explorar. Então, o Instagram e o TikTok, ele te recomenda conteúdo, ele te mostra conteúdo. Isso, comumente, eu chamo de conteúdo de curiosidade. E aí, na minha metodologia, eu chamo de tema de curiosidade. Então, no YouTube, a gente tem dois tipos de tema. O tema de busca e o tema de curiosidade. E dependendo da fase do seu canal, e depende do nicho também, eu vou trabalhar ou mais busca ou mais curiosidade. Realmente faz muito sentido. Trazendo isso, por exemplo, porque a gente trabalha, na real, aqui na Cartpanda, aqui a gente trabalha
esse mecanismo como se fosse um resultado cruzado. A gente trabalha os mecanismos de curiosidade com ganchos, hooks ali virais no Instagram para cruzar e sincronizar e trazer essa pessoa para os mecanismos de busca do YouTube, trazendo pela curiosidade que ela teve no Instagram. Então, a gente usa automação, às vezes faz por exemplo, quando sair o seu episódio, Perfeito. a gente vai soltar um Reels lá no Instagram, com os highlights dos melhores momentos. Perfeito. Gerando curiosidade, fazendo ganchos onde a pessoa vai ficar curiosa para saber a sua resposta, para saber o que você montou nesse episódio específico. E aí a gente vai soltar uma automação com o número do episódio para a pessoa comentar, para ela vir descobrir no mecanismo de busca aqui depois. Tá. Isso é interessante. Nosso episódio, não necessariamente ele vai ser um tema de busca. Ele vai ser um tema mais de curiosidade. De busca seria como crescer um canal no YouTube e de curiosidade seria de 0 a 100 mil inscritos em um ano. Cresci meu canal em 100 mil inscritos em um ano. Alguma coisa nesse sentido. Claro que o título tem que ser mais atrativo. Mas é algo que as pessoas não pesquisam, mas quando o YouTube recomenda para ela, ela tem a curiosidade em querer clicar. No geral, existem 3 grandes fontes de tráfego no YouTube, tá? Existe a home, que é quando você entra no YouTube e ele te recomenda conteúdos. E lá, geralmente, você vai encontrar mais temas de curiosidade. Vai aparecer temas de busca lá? Sim, mas geralmente é mais temas de curiosidade. E também um outro lugar que aparece muito temas de curiosidade é quando você está assistindo um vídeo e na lateral tem as sugestões de vídeos. Então lá também geralmente aparece mais temas de curiosidade. E na busca é na search, quando você está pesquisando um termo e aí tem os vídeos ali embaixo. Então, no caso de vocês, você comentou que no passado vocês fizeram alguns vídeos de tutorial, né? Isso. Então, esses vídeos de tutorial se encaixaria mais num tema de busca, de, por exemplo, como configurar o pixel tal, como fazer tal coisa dentro da Caixa Panda, coisa nesse sentido. E você acha que talvez o podcast seria um conteúdo de curiosidade para saber o que aquela pessoa construiu, como que ela fez? Porque a gente utiliza muito desses gatilhos. Como que ele fez, igual o episódio que saiu ontem. Como eles fizeram 6 milhões de reais em 60 dias sem criar nada do zero. Perfeito. Então, eu já coloquei isso instintivamente para gerar curiosidade. Exato. Mas ninguém vai buscar, sabe? Exatamente. Então, isso é um tema de curiosidade. Diferente de, por exemplo, se no meu episódio você colocar como crescer um canal do zero. Como crescer um canal no YouTube do zero. Aí seria busca, um tema de busca, tá? Só que o tema de busca e curiosidade, ele tem um mix aqui, que é, não necessariamente todo o tema ele é 100% curiosidade e 100% busca. Vou te dar um exemplo, e o exemplo que eu dou é no nosso DNA, né? A gente estava conversando aqui antes do episódio, que a minha família, da parte da minha mãe, é alemã. Só que no final do dia eu sou brasileiro. Só que eu tenho um DNA alemão e você tem um DNA espanhol e português, mas você é brasileiro. O que acontece? Na minha metodologia eu defino o seguinte, um tema não necessariamente ele é 100% de curiosidade. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu com a Nokia? É curiosidade ou é busca? Aí você fala, pode ser busca, Marco, porque pode ser que as pessoas procurem lá o que aconteceu com a Nokia. Então eu diria que é uns 10% busca, porque pode ser que pessoas procuram, mas ele é mais 90% DNA curiosidade. Ninguém tá pensando nisso ativamente, né? É mais de aparecer pra mim e eu falo, nossa, o que aconteceu com a Nokia? E aí eu querer clicar. Então seria 90% curiosidade e uns 10% busca, porque pode ser que algumas pessoas procuram por aquilo. E o mesmo acontece com o tema de busca. Por exemplo, como crescer um canal do zero, como crescer um canal no YouTube do zero, ele é mais busca, mas às vezes se aparecer para a pessoa na home ou na sugestão de vídeo, pode ser que ela tenha curiosidade em querer clicar. Então colocaria talvez que é 80% busca e 20% curiosidade. Mas então, por exemplo, quando uma pessoa busca, o YouTube entrega os resultados com base só nos títulos para ela, ou com base nas tags, ou com base do que está na biografia daquele vídeo? Qual que é o fator primordial além do título? Primeiro ponto que ele sempre vai analisar é a intenção do usuário. O que acontece? Fatores como título, descrição e tags, eles contam, e também o que você fala no seu vídeo, conta com uma parte de SEO, com certeza. Mas no final do dia, o YouTube, como o Google também, ele tá vendo sempre a intenção do usuário. Então, vamos supor que tem um vídeo que ele tá super bem otimizado para SEO, tá? E um outro vídeo que não tá super otimizado, mas por algum motivo todo mundo que pesquisa por aquela palavra-chave tá clicando naquele vídeo que não tá otimizado. Naturalmente aquele vídeo vai estar nas primeiras barras de pesquisa. Então o YouTube e o Google também sempre tá analisando em tempo real a interação das pessoas. Então não necessariamente seu vídeo está bem otimizado
vai fazer com que ele fique na frente de um que não está tão otimizado. Mas é claro, no jogo da probabilidade, é uma tendência se você tem um vídeo mais otimizado, um vídeo mais otimizado de você ter um melhor ranqueamento de um vídeo que não está otimizado. A gente tem até feito isso. Se você está assistindo pelo YouTube agora, você vai arrastar para baixo e você vai ver que a gente começou a separar cada etapa desse episódio em minutagens. E aí a gente deu um título para cada minutagem, para tentar atingir também com o SEO e para a pessoa conseguir saber em cada etapa do vídeo o que está falando. O YouTube mesmo cropa e faz essa separação. Isso ajuda? Isso ajuda, principalmente mais no YouTube também, mas isso acaba às vezes ajudando bastante no Google, porque quando às vezes a pessoa procura isso no Google, e o Google, às vezes ele corta aquele pedaço específico e joga para a pessoa, mas essa minutagem que você tem que fazer embaixo tem que ser muito intencional com usar palavras-chave que realmente as pessoas estão pesquisando. Então, por exemplo, não pode ser algo genérico que as pessoas não pesquisam. Por exemplo, você coloca na minutagem lá, crescer canal. Alguma coisa nesse sentido. Não necessariamente as pessoas procuram por isso, mas se você otimizar certinho como palavra-chave, como crescer um canal no YouTube, e aí tem a monetagem, pode ser que vai te ajudar nesse processo. Perfeito. E aí, qual que é o nosso próximo passo, além disso? Na parte de você encontrar, deixa eu só dar um passo aqui para o pessoal entender. Então, o tema de busca, pessoal, o que acontece? É, por exemplo, como fazer um currículo. Então, a pessoa entende que as pessoas procuram por aquilo. Já diferente aqui, ó, por exemplo, um cliente meu, lá, Laércio Refundini, 6 erros de Dumbbell Press. As pessoas não procuram por isso, mas quando aparece, eu tenho a curiosidade em querer clicar. O que acontece? Qual que é o processo num tema de busca? Como que eu vou encontrar esses canais, esses temas de busca? Eu vou utilizar ferramentas como, por exemplo, SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest, que ela vai me trazer uma série de ideias de temas que realmente, de palavras-chave que realmente as pessoas estão pesquisando. Só que tem um grande problema. As buscas que tem no Google, não necessariamente elas são as mesmas buscas do YouTube. E não existe uma ferramenta que mostra, por mais que tenha ferramentas que estão falando que está mostrando o volume de busca do YouTube, não tem, tá? Você só tem o volume de busca do Google. Só que eu utilizo isso para ter ideias de palavras-chave, para ver se isso aqui também tem busca no YouTube, e eu tendo também entender qual que é a concorrência daquilo. Porque não é simplesmente porque as pessoas pesquisam por aquela palavra-chave que você vai conseguir ranquear. Aí vem uma outra questão no marketing, que é a demanda e o interesse, mas também tem a oferta, que é a questão da concorrência. Então, eu faço essa pesquisa nessas ferramentas do Ubersuggest, Ahrefs, SEMrush, vejo quais palavras as pessoas estão pesquisando e o volume de busca. Então, por exemplo, como crescer um canal no YouTube tem 10 mil buscas mensais. Então, eu parto do princípio que essas pessoas têm interesse nesse conteúdo. Agora, eu vou no YouTube, coloco isso na busca, ali, e vejo se tem vídeos otimizados para essa palavra-chave e vejo quantas visualizações elas têm em quanto tempo. Por que isso é importante para mim? Que eu tento entender o seguinte, se eu conseguir ranquear para essa palavra-chave, em quanto tempo eu vou conseguir talvez aquela quantidade de visualizações? Que imagina, se os top 4 conseguiram em média 100 mil visualizações em um ano, você concorda comigo, se eu conseguir ranquear, a probabilidade, aí de novo aquela palavra, de eu conseguir, se eu ranquear, por exemplo, em terceiro, a probabilidade que talvez em um ano eu também consiga 100 mil visualizações. Uma pergunta muito comum, Felipe, mas qual número é bom de visualizações? É 100 mil, é 1 milhão, etc? Eu falo o seguinte, depende de qual estágio você está do seu canal. Então, hoje, para a Cartpanda, se ela solta um episódio e tem 100 visualizações, ela vai considerar um fracasso. Mas para quem está começando do zero, talvez ele soltar um vídeo e tem 100 visualizações já é um sucesso. Então, você tem que entender o nicho que você está inserido e também fazer um balizamento melhor das suas expectativas. Entender isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente no mercado digital já está atendendo uma bolha. Então, entender talvez o limite dessa bolha e para furar ela tem que ser algo muito mastigado, porque eu já meio que entendi que quando é um conteúdo muito nichado, muito específico, a gente tem que não criar expectativas quanto a essa alta de visualizações, porque muitas pessoas não vão entender certos tipos de gírias digitais, ou certas pessoas não vão entender a gente falar CPA, CPC, LTV. Então, quanto mais a gente simplifica esse conteúdo, mais acessível ele é. Quanto mais acessível, mais expansivo.
Então, eu vejo que talvez um conteúdo mais genérico tenha mais chance de alcançar mais visualizações. Mas isso não significa que ele é, de fato, um conteúdo denso para quem é do digital. É uma coisa mais iniciante. Perfeito. Aí você tem que entender nesse conteúdo que você vai criar, qual que é o público, como você falou, que você quer atingir. Às vezes vai ter um vídeo que você vai fazer que ele é muito específico. Por exemplo, vocês fazem um vídeo sobre como criar uma landing page. São poucas pessoas que vão procurar por isso, ou que têm interesse nesse assunto, que já está com um nível de consciência maior, do que diferente de como vender na internet. Como vender na internet, automaticamente você vai falar de como criar uma landing page. Só que a pessoa ainda não sabe o que é uma landing page. Exatamente. Aqui você tende a alcançar muito mais pessoas do que aqui, mas dependendo da sua empresa e do seu objetivo, às vezes esse vídeo que ele é mais específico, por mais que ele traga menos visualizações, possivelmente ele vai trazer mais venda, tá? Porque ele é mais específico. Então, não necessariamente quantidade de visualizações é qualidade de vendas. Então, a pessoa tem que definir isso, mas também não focar só em conteúdos que têm bem poucas visualizações, tá? Porque senão o seu canal, ele não cresce e automaticamente você acaba não atingindo mais pessoas. Então, tem que fazer um mix entre conteúdos um pouco mais abrangentes e mais específicos, mais abrangentes e específicos. E recentemente a gente tem apostado bastante aqui, como que é a nossa estrutura? A gente cria, são 3 vídeos curtos que a gente faz por episódio. Perfeito. A gente faz um trailer, um highlights, a gente faz um corte e outro corte de momentos específicos do podcast que geram curiosidade, de um insight muito importante, que gera aquela expectativa, aquela curiosidade da pessoa querer ver o episódio completo. E a gente solta isso no Instagram, mas com propriedade, óbvio, para captar mais pessoas no YouTube, a gente solta no Shorts. Perfeito. Qual que é a tua visão sobre a gente estar postando podcasts e também estar soltando esses 3 shorts ali por semana? E lá no YouTube a gente tem a opção de... esse vídeo é referente a qual vídeo, por exemplo? Esses shorts que você está soltando é referente a algum outro vídeo? Aí a gente sempre seleciona, por exemplo, esse corte aqui é do Marco. Então a gente vai ali e atrela. Esse corte é algo referente ao podcast que a gente gravou com o Marco, que a gente sempre tá atrelando. Tem algum erro nisso? Ou, de fato, o que a gente pode estar fazendo para otimizar os resultados e atingir o público melhor? Perfeito, vamos lá. Primeiro processo que você falou tem um episódio aqui, e aí você faz cortes dele, e aí você joga nas outras redes sociais. Perfeito? Isso. Isso ajuda? Se a gente falar de uma maneira macro, sim, ajuda a você trazer tráfego para esse vídeo específico. Só que o que acontece? Às vezes você traz esse tráfego, se esse conteúdo ele é muito bom, isso sim vai ajudar a potencializar esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e tudo mais. Mas imagina que se você faz um conteúdo que as pessoas não têm interesse, é um conteúdo que não tenha tanta demanda assim. Mas, por um acaso, nas outras redes sociais que você tem uma comunidade muito forte. Por fato de você ter comunidade forte, de você postar alguma coisa lá, tende as pessoas mesmo assim para esse conteúdo aqui. Pode até ter uma quantidade X de visualizações iniciais, mas como no geral no YouTube esse conteúdo as pessoas não têm muito interesse, esse conteúdo ele não vai muito para frente, tá? Então não é só de novo, a gente volta no tema. Não é simplesmente... O fato de eu compartilhar em outros lugares vai me ajudar sim, mas desde que eu faça um tema certo. Que isso depois ele consiga andar com as próprias pernas dentro do YouTube. É o mesmo processo de você colocar anúncio. Se você coloca num anúncio, num tema que as pessoas não têm interesse, sim, pelo fato de você estar colocando anúncio, vai ganhar bastante visualizações, mas a partir do momento que você corta o alcance, o YouTube não tem muito para quem mostrar porque as pessoas não têm interesse naquele conteúdo. E aí, comumente o pessoal fala que você viciou o algoritmo. Não é que você viciou o algoritmo. No fundo você não entendeu o que as pessoas querem, e aí você só está fazendo um conteúdo e impulsionou, e você parou de impulsionar, o conteúdo ele é cortado, porque as pessoas não vão clicar porque elas não têm interesse naquele tema específico. A sua pergunta ali em relação aos cortes, o que acontece? O YouTube diz o seguinte, aí no caso tem o meu vídeo, eu faço um short ou um corte, né, para linkar para aquele conteúdo lá em cima, né? Num 80-20, essa estratégia ela faz sentido, sim, em alguns canais isso vai funcionar. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante, Felipe. O YouTube fala públicos diferentes, canais diferentes. O que isso quer dizer? Não necessariamente a pessoa que gosta de shorts, ela vai gostar de
um conteúdo longo de podcast. Qual que é o problema disso? Eu não sei se já aconteceu, de você entrar em canais que performa muito bem shorts, mas um conteúdo não performa bem. Já. Porque o público gosta mais de short e não do conteúdo longo daquele criador. E o contrário também. Conteúdos longos performam muito bem e no shorts não. Também acontece em redes sociais. Às vezes tem pessoas que são muito famosas no Instagram, mas o canal dela é muito ruim. Porque o público dela que consome o conteúdo gosta do Instagram. E o contrário também, tem canais que são muito grandes no YouTube, mas você entra no Instagram da pessoa, é bem pequeno, porque são públicos diferentes. Por mais que seja o mesmo universo e o mesmo conteúdo, mas a forma de consumir, ela é diferente. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Claro que você pode fazer um teste, mas no final do dia você tem que entender. Realmente esse conteúdo aqui está trazendo pessoas qualificadas para cá? Se não está trazendo, eu não gosto do meu canal ter todos esses públicos. Pessoas que só gostam de formato de short, pessoas que gostam só de formato conteúdo longo. Eu gosto de ter no meu canal, ou a pessoa que só gosta, eu criar um canal específico só para corte, por exemplo, e um canal específico só para conteúdo longo. Tá? E o Flow faz isso, como eu te falei, o SBT também faz isso, então ele tem um canal para cada programa do SBT, porque ele entende que não necessariamente uma pessoa que gosta do programa Silvio Santos vai gostar do programa Danilo Gentili e vice-versa. Então, esse processo você tem que tomar muito cuidado e analisar na hora de você tomar essa estratégia. Mas eu costumo dizer, isso aqui já é um processo um pouco mais avançado. Se você ainda não masterizou como encontrar temas, não adianta você tentar bolar isso daqui. Primeiro você tem que masterizar encontrar temas. Depois disso, que você entendeu como a máquina funciona, aí sim você pode pensar em alguma coisa mais estratégico assim. Então, nesse caso, por exemplo, se hoje o canal da Cartpanda tem vídeos de tutoriais de 10 a 15 minutos, vídeos de podcast, que vou até masterizar para você, que o pessoal que tá em casa. A gente fazia segunda e quarta-feira vídeos de conteúdo, quinta-feira podcast. Eram 3 vídeos ali na semana. Perfeito. Aí depois virou um vídeo de conteúdo e depois podcast. Só vídeo, conteúdo e podcast. O Henrique, o nosso produtor, até lembra que tipo, tinham vídeos de conteúdo que pegavam muitas views. E o podcast também. Perfeito. Só que com o passar do tempo, parece que o algoritmo foi entregando só podcast. E os vídeos de conteúdo começaram a regredir. Então a gente pensou no quê? Vamos pegar esse conteúdo e levar para o Instagram. Conteúdo a gente deixa para quem já segue a gente. Perfeito. E aí a gente leva o podcast ali, o conteúdo que tá só para YouTube. Aí chegou um momento que a gente começou a fazer o seguinte: podcasts no YouTube, junto com shorts, com cortes também. Teoricamente, todo o tema é só podcast. Só que muda o formato. O shorts não tem 1 hora. Perfeito. É só um corte que a gente imagina assim. Vamos soltar esses shorts, que quem já tá navegando no shorts vai ver esse conteúdo e, como já tá no YouTube, vai cair direto no nosso canal. É errôneo pensar dessa maneira? Nesse caso específico de vocês, tem que fazer um teste. Falando, parece perfeito. Sim. Mas na prática, não necessariamente, porque quando você tem um podcast e você faz um corte, às vezes as pessoas vão ver o corte, mas por algum motivo ela não vai ter um interesse em assistir o conteúdo longo, porque ela não gosta de conteúdo longo. Ela só quer ver aqueles cortezinhos ali rápido, entendeu? Então, pra ela é melhor você soltar o podcast inteiro em pequenos cortes do que ela assistir o formato na horizontal e tal. Exatamente. Vou te dar um exemplo de ontem, se eu não me engano. Eu vi uns cortes, não me lembro o canal, que era um comunista versus 20 conservadores, alguma coisa nesse sentido. E aí eu vi uns 3 cortes, e eu fiquei... eles fizeram uma antecipação, né? Ó, tal dia a gente vai postar o episódio completo. E eu olhei aqueles 3 cortes, nossa, muito massa. E eu fiquei ansioso, nossa, eu quero assistir o episódio completo. Aí assisti, era 10 minutos cada um, por exemplo, assisti até o final. E aí chegou ontem, eles postaram o conteúdo completo. 2 horas. Eu olhei assim, não vou assistir essas 2 horas aqui. Então, no final do dia, eu tô agora esperando mais esse canal me postar mais cortes pra eu assistir os cortes dos melhores momentos do que eu assistir essas 2 horas. É um jogo de futebol, por exemplo. Exato, os melhores momentos. Mas vai ter pessoas que são contrárias que tem um gosto contrário ao meu. Não, Marco, isso aqui eu não gosto. Ou eu vi isso aqui e eu fiquei...
ansioso pra ver o episódio completo. E eu assisti as 2 horas porque eu gosto de colocar na televisão e ficar lá assistindo, tomando minha coquinha e assistindo o episódio completo de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. Então repare que são públicos diferentes. Então você precisa entender qual que é o perfil do seu público. O perfil do seu público é o perfil que vai ver o short e vai pro episódio. E essas pessoas aqui, elas se conversam. Então, a pessoa gosta de short, mas também de conteúdo longo. Essa estratégia, ela super vai funcionar. Mas, se essa pessoa só gosta de short e você fica postando, o que acontece? Seu canal até pode crescer. Mas vai ficar muito ancorado em shorts. E aí, esse conteúdo aqui, ele não vai pra frente. E no final das contas, parece que o mais importante para um canal no YouTube, de fato, é o inscrito? Porque as pessoas falam, se inscreve no canal, deixa o like pro YouTube entender que você gostou desse vídeo. Mas o que é o mais importante? Deixa eu te perguntar nas empresas, o que é mais... Claro, que daí vou falar de uma forma grotesca aqui, né? Que tem a questão de valuation e tudo mais. Mas no final do dia, o que você prefere? Ter faturamento ou lucro líquido? Eu acho que depende. Depende, claro. Depende do momento que tá a empresa, né? Então, se ela quer... Se ela quer volume, o faturamento pode ser interessante se ela fazer mais vendas com um ticket menor para mais pessoas, que ela tem mais leads. Perfeito. E dá para vender para mais pessoas no longo prazo. Mas se o cara tá querendo menos clientes com alto valor agregado, ele vai querer mais lucro. Perfeito, mas mesmo essa pessoa que ela tá vendendo com bastante volume, se ela não tem uma estratégia talvez de LTV, ou seja, talvez ela vai perder aqui no front um pouco, mas lá na frente ela vai ganhar. No final do dia, seja agora ou daqui a algum tempo lá na frente, o que vai comandar aqui é o lucro líquido. O lucro líquido. Perfeito? Indiferente se você está vendendo poucos produtos ou se você está vendendo muitos produtos. Em algum momento essa conta ela tem que fechar. Sim. Por mais que antigamente, né, ou que hoje tá sendo mais difícil, o pessoal via muito faturamento, e aí uma empresa para vender, né, para fazer um exit e tudo mais, pensando mais no jogo do equity, em algum momento essa conta ela tem que fechar e tem que vir o lucro líquido. Então o que acontece? Às vezes no digital tem uma pessoa que ela tá faturando 1 milhão por mês, só que no final do dia lá, tirando todas as contas, não sei o que, ela tá ganhando às vezes 10 mil, por exemplo, tirando tudo imposto e tudo mais. E vai ter uma outra pessoa que ela tá fazendo 50 mil, por exemplo, por mês, só que ela tá colocando 40 mil no bolso, entende? Então, no final do dia, número por número, não me diz muita coisa. O que eu quero dizer com isso? Inscritos, ele contribui para uma questão de autoridade. Então, uma coisa é você ter um canal de 1 milhão de inscritos, outra coisa é você ter um canal de 1.000 inscritos. Você concorda comigo se eu falar assim, ó, Felipe, quem que talvez você vai confiar mais no conteúdo? Um canal que tem 1 milhão de inscritos, sem você olhar o conteúdo cegamente, ou um canal que tem 1.000 inscritos? Com certeza, de 1 milhão. Um de 1 milhão. Então, é mais uma questão de autoridade, tá? Mas por que inscritos não é o mais importante? Porque tem canais, e vários canais, tá? Que às vezes ele tem muitos inscritos, mas ele solta um vídeo e tem 800 visualizações, 1.000 visualizações, ou seja, o engajamento dele é muito baixo. Porque no final do dia o YouTube não é mais um jogo de inscritos, é um jogo de interesse. Então, se a pessoa está inscrita no seu canal, não é garantia que o YouTube vai entregar porque ela é um inscrito, né? Não. Até porque ela se inscreveu em milhares de outros canais. Perfeito. E tem um grande processo. Sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer com uma rede social? É você entrar, sabe o que o YouTube vai detestar? Você entrar no YouTube e olhar, não tem nada de interessante. Qual que é o problema? Imagina que agora todos os canais que você é inscrito, eles postam conteúdos, temas que você não tem interesse. O que vai acontecer? Não, vou consumir o YouTube em si. Aí você sai do YouTube. Só que por mais que você seja inscrito nesses canais, e por mais que o YouTube te notifique, se você não clica e acha tudo desinteressante, você sai do YouTube. Só que imagina se isso acontece durante 30 dias seguidos, 60 dias, 90 dias. Então, o YouTube, ele entende, ok, você pediu para se inscrever, eu vou te notificar, mas a todo momento eu tô de olho em você, Felipe. Você recebeu a notificação daquele canal lá. Você clicou? Não clicou. Você está mandando uma mensagem para o YouTube que você não está gostando de alguma coisa. Pode ser o tema ou pode ser o canal. Se acontece isso várias vezes, por exemplo, a pessoa soltou 20 vídeos e nenhum desses aqui você clicou,
já mandou um sinal talvez pro YouTube, o Felipe não gosta mais daquele conteúdo daquele canal. Por mais que você é inscrito, o YouTube agora vai parar de te recomendar aquele conteúdo. E vai dar espaço para um outro conteúdo que ele entende, através do seu histórico, que você gosta. Então, o que você tem que se preocupar, a principal métrica é a sua média de visualizações. Então, se hoje a média de visualizações de vocês é 1.000, agora a meta de vocês é ter uma média de visualizações de 2.000, depois de 3.000 e assim sucessivamente, indiferente do tamanho do seu canal. Caraca, eu acho muito legal isso, porque na maioria das vezes eu gosto de comparar o nosso YouTube com o nosso Spotify. A gente nunca investiu ads no Spotify. Por mais que a gente tenha descobrido tarde que tem o Spotify Ads e a gente... Eu nem sabia. A gente não sabia também. De falar. E a gente tem um volume muito grande de pessoas que já na homepage dela já tá lá o PandaCast no Spotify dela. Perfeito. E eu comecei a entender que as pessoas estavam saindo do nosso YouTube para ir pro Spotify por um simples motivo. Que elas queriam ouvir enquanto treinasse. Que elas queriam ouvir enquanto dirige. Perfeito. Às vezes você tá dirigindo e o seu carro não tem YouTube. Perfeito. Mas tem o CarPlay para você botar no Spotify. Então, não é porque as pessoas não gostam do conteúdo, mas do formato. Às vezes elas não querem assistir. Elas sabem que existe para assistir, mas às vezes ela prefere ouvir. E tem micro formatos na horizontal para ouvir, para assistir e ouvir. Então, no final da conta, é tudo microsensorial. E, nesse caso, a gente é muito bitolado com métrica aqui, às vezes. Eu, principalmente, gosto de atingir objetivos e nosso próximo foco agora é 100 mil inscritos. Perfeito. A gente tá ali com 50... A gente tá cravado, 51 mil inscritos agora. Então, a minha meta não tem que ser 100. Minha meta tem que ser 52 mil inscritos. Exato. Não, eu não olho o inscrito. Porque olha só, se você pensa num funil, olha só. A gente tem que focar no conteúdo. Isso, no tema, não no conteúdo. O conteúdo é o último pilar. Você tem que focar no tema. Se você encontrar temas que as pessoas têm interesse, automaticamente você vai ter mais visualizações. E concorda comigo que você não consegue ter uma visualização e conseguir 10 inscritos? É um funil. Então, para você ter, por exemplo, um inscrito, você precisa de 10 visualizações. Então, é uma consequência. Eu preciso de visualizações para ter inscritos. É igual numa página de vendas. Tem a página de vendas. Primeiro, você precisa ter page views, visitas, para depois você fazer vendas. E aí tem uma conversão ali, ok? Eu não foco em inscritos porque eu sei que inscritos é uma consequência de eu ganhar visualizações. E as visualizações é uma consequência de eu fazer uma boa pesquisa de tema. Caraca. Então, se eu foco em fazer uma boa pesquisa de tema, automaticamente eu tendo a ter mais visualizações e automaticamente eu vou ganhar mais inscritos. Então, nesse caso, por exemplo, se a gente acredita, não é uma certeza, é uma tese. Se a gente acredita que talvez o YouTube não esteja entregando o nosso conteúdo ativamente, talvez não seja porque ele está queimado às vezes porque rodou ads, ou porque a gente está rodando shorts, sendo que a gente também... Talvez seja só formato e o tema. Isso. O pessoal fala formato, isso é muito comum no Instagram, né? Eu particularmente, eu entendo que o formato, ele faz parte do conteúdo, tá? Mas mesmo no Instagram, existe um tema por trás. Então, vou te dar um exemplo. Como fazer uma omelete. No Instagram, existem vários formatos que você pode representar como fazer um omelete. Eu posso desenhar, eu posso estar na cozinha, eu posso fazer uma brincadeira, eu posso fazer uma sketch. Você já fez um omelete? Nunca fiz. Você pode fazer N formatos sobre aquele tema. Mas o tema, ele existe, que é como fazer uma omelete, tá? Então, essa parte do formato, eu colocaria aqui na parte do conteúdo. É que no Instagram, no Reels, por exemplo, não tem a thumbnail e o título, né? Claro que o frame 0 poderia ser considerado uma thumbnail. Mas no YouTube é o mesmo processo no sentido de você precisa focar no tema, no que as pessoas têm interesse. É igual um dropshipping. Primeiro você tem que descobrir qual que é o produto que as pessoas têm interesse em... que estão comprando, que têm interesse em comprar. A gente não vai anunciar algo que a gente saiba que não tem saída, né? Exatamente. Caraca, e é muito interessante a gente pensar nisso, que até pegando o público que a gente já tem, o nome que é consolidado da empresa, os temas e os players que trazem aqui, a gente tem batido muito nessa tecla da curiosidade
junto com a audiência também mesclada das pessoas que tá do outro lado da mesa, Uhum. junto com a nossa. Perfeito. E agora a gente tá apostando muito em collabs. Uhum. Talvez com marcas, talvez com players. Perfeito. Fica aí a curiosidade pra você. E a gente... Isso é uma excelente estratégia, colaboração. Exato. Uhum. Esse tipo de colaboração que a gente tá querendo construir, então, nesse caso, a gente poderia fazer. Esse canal é só podcast. Uhum. Um outro canal, shorts do PandaCast. Perfeito. Um outro do canal, Trips da Kart Panda. Porque a gente tem vlogs também das Perfeito. viagens. Excelente. Então, Uhum. Kart Panda Vlogs. Perfeito. Então, cada um com seu pixel, entre aspas. Perfeito. Aham. Exatamente. Pra filtrar o seu público específico. Claro, de uma maneira, tô te falando de uma maneira macro, porque a gente precisa entender melhor a audiência de vocês, porque talvez a audiência de vocês vão gostar de ver tudo isso no mesmo canal, mas de uma maneira macro, pra quem tá ouvindo, na maioria das vezes, é exatamente o que você tá falando. Então, teria um canal pra vlog, um canal pra tutoriais, por exemplo, e um canal específico pra podcast. Essa questão que você falou de colaboração, ela é muito importante, mas, o que acontece? Se você trazer o Elon Musk aqui, ó, você concorda comigo que esse episódio específico vai ter muitas visualizações, talvez milhões de visualizações. Só que o que vai fazer a pessoa reter dentro do seu canal, ela pode até se inscrever, mas o que vai fazer ela reter é que se os outros conteúdos ela tem interesse em assistir, ou os próximos conteúdos que você postar, ela também vai ter interesse. Ou seja, de novo a gente cai no tema. Porque se os temas que você está abordando aqui as pessoas não têm interesse, elas não vão, elas ou não vão se inscrever, ou mesmo elas se inscrevendo, por causa daquele episódio específico, os próximos que você soltar não vai ser interessante. Então, eu vou dar um exemplo aqui grotesco. Se vocês fizeram aqui um podcast, um episódio com Elon Musk sobre a SpaceX, você concorda comigo que essa quantidade de pessoas que estão vindo aqui, eles querem saber sobre a SpaceX? Talvez elas nem querem saber de dropshipping, do marketing digital e tudo mais. Então, qualquer outro conteúdo que você postar para ela, por mais que ela é inscrita, ela não vai clicar, Não vai ver. porque não é do interesse dela. Então, essa colaboração você tem que tomar cuidado só de quem você está trazendo, se esse público também tem relação com o conteúdo de vocês e também se preocupar com o conteúdo que vocês estão postando, que vocês já postaram e que vocês estão postando também. E ultimamente eu tenho percebido que os players que são low profile, às vezes performam muito bem. E eu fui estudar o porquê. Tá. E no final das contas é tudo sobre conexão. Porque a pessoa que tá assistindo a gente, ela consegue se conectar porque aquele cara saiu do mesmo ponto que ela. Porque ele não é muito conhecido, porque ele teve resultado e é o que a outra pessoa quer ter. Então, a fórmula, teoricamente, a pessoa não vai se conectar com aquele cara que só mostra Porsche, que mostra viagem, que ostenta, porque o público que ele tá atraindo ali não é um público fazedor, é um público que admira. Perfeito. Mas pro público que faz, ele admira o cara que é low profile, que tá construindo aquilo que é pé no chão, Uhum. e a gente já modelou essa pessoa que acompanha o podcast. Perfeito. Você entendeu que esses seu público gosta disso. Exato. Uhum. E, claro, as métricas de segmentação padrão, de tanto de idade de 20 a 40 anos. Da pessoa que é de São Paulo a Santa Catarina tal, e tudo mais, que é o pessoal que mais assiste a gente. E aí entra aquele ponto. Se a gente sabe do nosso público, se a gente tem esses segmentos, se a gente entender o formato que dá certo, Uhum. por que então que o YouTube deixa a gente com as opções de playlists, por exemplo? Porque aí cria a sensação na gente que a gente não precisa criar um outro canal. Que é só a gente criar um novo formato ali, no caso de vlog. Que a gente tem, por exemplo, quando o cliente fatura 15 milhões com a gente leva ele, por exemplo, para Dubai ou algum outro país que ele queira e a gente faz um vlog. Perfeito. Pô, por dentro do, tipo, um POV, sabe? Point of view, Sim. daquela situação onde o cara tava lá, fez 15 milhões pra pessoa que tá assistindo se espelhar e ver como é. Perfeito. Então, não faria sentido a gente criar uma playlist pra isso e postar esses vídeos em vlog, é mais fácil criar um outro canal só pra postar isso. Sim, porque o que acontece? Olha só, repare o seguinte, a todo momento o YouTube tá analisando você. O que você assiste, o que você não assiste, quanto tempo você passa assistindo. A todo momento ele tá olhando isso. Então, se agora você começa a ver só conteúdo de carro, e as outras redes sociais também acontece a mesma coisa. O que ele vai começar a fazer? Te recomendar mais conteúdo de carro. Na home já vai ter lá. Mas se você para de consumir conteúdo de carro, ele vai agora entender o que você tá gostando, por exemplo, agora é moto, vai parar de te recomendar conteúdo só de carro e vai te colocar conteúdo de moto. Concorda comigo? Sim. Agora imagina o seguinte, se você solta só podcast e o seu público gosta só de podcast, mas vamos supor que por algum motivo eles não gostam de vlog.
Se você posta vlog, a partir do momento que você postou, o YouTube ele vai jogar esse vídeo para uma amostra X de pessoas. Fazer um AB. Exato. Se essas pessoas elas não clicam, mandam uma mensagem pro YouTube do quê? De que elas não têm interesse. Não tem interesse naquele conteúdo específico. Só que imagina se você solta vários blogs, meio que numa sequência ou num certo período, e essas pessoas elas não clicam, tá mandando um sinal pro YouTube, talvez, que ela não gosta mais do seu canal. E aí, por mais que você poste em algum momento o podcast, o YouTube talvez não vai mais jogar mais para aquela pessoa, e aí o alcance ele vai estar sendo diminuído. Na playlist, por mais que você coloque esse conteúdo numa playlist, de qualquer forma, quando você posta esse vídeo, o YouTube ele vai mostrar para as pessoas. E se elas não têm interesse, elas não vão clicar e vai quebrando o seu alcance. Agora é diferente se você tem um canal específico para vlog, específico para podcast, e agora todo vídeo que você posta de podcast, a maioria das pessoas clicam. Então o YouTube vai entregar cada vez mais. Toda vez agora no outro canal que você posta conteúdo de vlog, e as pessoas clicam, ele vai entregar cada vez mais. Então no final do dia, eu sempre falo, playlist não é pasta do computador. O que é uma pasta, né? Você cria uma pasta e você coloca os conteúdos lá. Playlist você tem que pensar de uma forma estratégica. E geralmente eu utilizo playlist para ranquear, porque as playlists elas ranqueiam na busca. Então, se você fizer uma playlist, por exemplo, como crescer um canal no YouTube e coloca vários vídeos relacionados àquilo, se você otimizar bem essa playlist, ela vai ranquear na search do YouTube. Como se fosse parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Exatamente. O pessoal pode fazer um teste aí em casa. Coloca curso de Java, ou curso de programação, ou curso de inglês. Ele vai ver que os top resultados lá em cima são playlist. Então, a playlist é uma excelente estratégia de você conseguir que as pessoas descubram o seu canal sem você ter que postar um vídeo específico sobre aquilo. Caraca, e faz muito sentido, de fato. Eu até tava, enquanto você falava, eu tava analisando que no final das contas, o conteúdo e o tema, às vezes a pessoa pode até clicar e entrar no vídeo. Mas se ela já sai repentinamente, manda um sinal pro YouTube Também. que talvez aquele vídeo não retenha porque não é bom. Perfeito. Talvez aí a gente tenha uma validação que a thumb e o título estão bons, mas que talvez o conteúdo, quando ela entra, ela não reteve ela. Perfeito. Antes para a pessoa clicar, o pessoal falar, você tem que fazer uma excelente thumbnail que ela chame a atenção. Perfeito. Mas nada adianta chamar a atenção, a beterraba lá, você entrou no supermercado, tem lá a beterraba linda, maravilhosa. Mas você não vai comprar porque você não tem interesse. Então, no final do dia, não adianta nada você ter um excelente thumbnail e um excelente título se as pessoas não têm interesse. Então, a pessoa só vai clicar no seu vídeo se ela tiver interesse naquele tema, tá? Claro que o título e a thumbnail vão contribuir com esse processo. O que acontece? O seu título e a sua thumbnail, você fez uma promessa para a pessoa. Então, por exemplo, aqui era como crescer um canal no YouTube. Você concorda comigo que quando a pessoa clica no seu vídeo, o que ela quer ver? As etapas que ela fez ali para ela de fato ter esse crescimento no YouTube. Perfeito. Só que se no início do vídeo você começa, sei lá, você acorda, leva o seu filho na escola e só lá pela metade do vídeo você pensa assim, não, vou ensinar o pessoal aqui como crescer um canal no YouTube. O que acontece com as pessoas? Geralmente quando ela clica no seu vídeo, já nos primeiros segundos você tem que mostrar para ela que ela tá no lugar certo. Então, aí um hook bem simples você quer aprender como crescer um canal no YouTube ainda esse ano? Nesse vídeo eu vou te mostrar minhas 4 etapas para você crescer qualquer canal, indiferente se você está começando hoje ou se você já tem um canal grande. Então aqui eu já estou mostrando para a pessoa que ela está no lugar certo e eu vou entregar o que eu prometi no título e na thumbnail. E no final do dia, Felipe, eu estou fazendo uma promessa para ela no título e na thumbnail. Por isso o início do seu vídeo ele é muito importante para ter essa coerência dessa promessa que você está fazendo para ela. É igual em tráfego. Uhum. Se você está prometendo um produto X e a pessoa foi na sua página e ela entrou na página e está tudo confuso, o que vai acontecer? Ela vai embora. Exato. É a mesma coisa no vídeo. E eu vejo que as pessoas estão fazendo muito isso no mercado de nutracêutico, que está muito forte aqui no Brasil. Uhum. Que o pessoal falava, a gente fazia um anúncio, a pessoa caía na página de vendas com a VSL e às vezes não via a VSL porque achava que não era para ela. Perfeito. Aí foi só a gente pegar, quando a pessoa viu o anúncio, ia para a página de vendas e foi para a VSL, a gente pegou o início daquele anúncio e jogou para a VSL em preto e branco e falou, se você assistiu isso, você está no lugar certo. Exatamente. Então você mostrou que, não,
Eu vi aquele anúncio, ele me levou pra uma página que realmente é... Se você quer resolver esses problemas XYZ, eu vou te contar nos próximos minutos como que você vai resolver de uma vez por todas. Exatamente. Então, você meio que reteve ela, fez a promessa até o final, antes de fazer um CTA. E, no final das contas, você soube comunicar. Porque o que eu entendi, pelo que você tá me explicando? Ela, primeiro, visualmente, ela validou o que ela queria. Tá, eu quero resolver esse problema. Perfeito. Ela viu no título... Tá, esse é o problema que eu quero resolver? Sim, quero resolver esse problema. Ok. Ela clicou. Ou não necessariamente um problema, ela tem Isso, pode ser entretenimento também. Isso. Perfeito. Por exemplo, melhores momentos entre Santos e Internacional. Perfeito. E aí, beleza. Às vezes você tá cagando pro Santos Internacional, mas você viu que na thumb tinha o Neymar brigando com o torcedor. Ok. Aí fala, cara, aconteceu alguma coisa que eu não... Uhum. Não é uma coisa normal no jogo. Pô, o Neymar brigando com o torcedor na thumb. Perfeito. Tipo... Por exemplo, aí você vai clicar pra ver, e aí às vezes Mas o cara... repara que tem dois temas interessantes aí. Exato. Briga, Aham. Neymar, que também tem demanda, e futebol. Sim. Então são as três coisas, senão você não clicaria. Exato. E aí, no final das contas, o cara deixa o jogo inteiro rolar e no final do vídeo ele bota o que aconteceu da briga. Perfeito. Pra manter a retenção e Isso. entregar no final. Mas sabe o que acontece com isso? Você pode até fazer com que a pessoa fique até o final, mas vai estragar uma principal métrica do YouTube. Sabe qual que é? É a mesma métrica que ela é muito importante no relacionamento de qualquer ser humano. É a métrica da confiança. Você, no final do dia aqui, quando a pessoa vê que você enganou ela, ou vamos supor que ela colocou no título, na thumbnail, o Neymar brigando. Só que ela entra no vídeo e ela não vê isso. Pode ser que ela assista até o final, mas a métrica da confiança vai cair. E o que acontece quando a métrica da confiança vai cair? Dá um dislike e não aparece mais pra ela. E aí, toda vez que aparece o meu vídeo pra ela, não, esse cara aqui eu já conheço. isso. Eu já conheço esse canal aqui, ele é mentiroso. Ou ele é muito sensacionalista, ele não entrega. Então, o que eu falo? Você precisa, e você pode, claro, depende de marcas, não necessariamente, mas você pode ser agressivo na sua promessa, que é o seu título, a sua thumbnail. Mas você precisa entregar. Porque se você não entrega, a métrica da confiança ela cai. E é o que acontece às vezes, pô, mas o meu canal ele é grande, antigamente ele tinha bastante visualizações e hoje não tem mais. Talvez é porque ou você está errando no tema, ou porque você quebrou essa métrica da confiança com as pessoas. Exato. E tem a parte do timing também, né? Eu vejo que o mercado hoje, talvez a gente tava falando ali 2022, 2023, o pessoal fazia dropship. Uhum. Agora, com o formato que a Cartpanda está utilizando, a nossa linguagem, a gente está focando muito na venda pro global, para quem quer Perfeito. vender lá em moeda mais forte. Uhum. E a gente viu que está tendo uma demanda para as pessoas que vendiam aqui no Brasil. E por que esses motivos? Por motivos econômicos, por ter um presidente que às vezes não é competente com algumas questões. Uhum. E a gente acaba migrando e querer trazer moeda forte para cá. E para isso, o pessoal tá pesquisando como fazer lá fora. Perfeito. A gente entendeu a dor do público e começou a modelar e fazer. Entendeu que tem uma demanda Exato. aqui e agora começou a trazer. Então, de novo, repare que no final do dia sempre é a demanda, sempre é o que as pessoas têm interesse. Então, se vocês perceberam que o público tá querendo ganhar em dólar, tem bastante pessoas interessadas nisso, você, opa, tem uma oportunidade aqui. E aí vocês foram para esse nicho. E faz muito sentido mesmo, igual o exemplo que você deu do dropshipping, da pessoa minerar e depois criar o tema, o conteúdo, o título. E a mesma coisa de anúncio também. Você olha na biblioteca de anúncios, os anúncios que tem mais visualizações ou que tá tendo mais conversão. E aí você, opa, isso aqui tá funcionando. E aí vem um lado da inspiração de como que eu trago isso pro meu nicho. Então, eu posso melhorar um anúncio, eu posso fazer em um outro formato. Mas o tema em si, eu entendi o que chama atenção, o que as pessoas têm interesse nesse processo. E eu até fiz isso, de fato, de forma inconsciente. Uhum. Porque agora eu tava lembrando. Caramba, eu faço isso. Por exemplo, eu faço um título agressivo, uma thumb com um título também lá que destaca e chama atenção. Perfeito. Por exemplo, ele já entregou milhares de visualizações a canais do YouTube. A pessoa, pô, eu também quero ter visualização. Deixa eu entregar. E aí, quando a pessoa entra no vídeo, eu entrego o quê? Um trailer, um mini trailer contando quem é você e tal. E tipo... Eu vejo que a VTurb faz isso, mas em vez de contar a biografia igual eles fazem, eu pego os insights que você já passou. Tipo, pô, eu faria isso pra você ter resultado, não sei o quê. Então, pelo trailer do início do vídeo do podcast dele, eu já sei que eu vou encontrar isso nesse episódio. Só que Exato. eu preciso ficar até o final pra ver isso. Exatamente. E o mesmo acontece no jornalismo, no Jornal Nacional. O que acontece no início do Jornal Nacional?
Hoje você vai ver como que tal coisa que aconteceu. Aí a mulher já corta ele e fala assim, ó, inclusive, catástrofe que aconteceu, não sei o que, Trump e Brasil. E aí, tipo, conta todos os tópicos que você vai encontrar naquela pauta daquele dia. É o mesmo fundamento, é o mesmo processo. Caraca, e se for parar pra ver, é um arroz com feijão que sempre funcionou e sempre vai funcionar. Exatamente, fundamentos. E dentro do método que você explicou pra gente, até exemplificou no iPad, existe mais algum outro ponto que a gente pode, pra concluir isso tudo que a gente aprendeu? O que falta? Perfeito. Então eu expliquei muito da questão do tema de busca, né? No tema de curiosidade, qual que é o processo? Reparem, no tema de busca eu vou olhar nas ferramentas. No tema de curiosidade existem ferramentas também como 1 de 10, 1 of 10, por exemplo. Tem o Yet Rank, também que ele entrega isso, yetrank.net, se eu não estou enganado. Tem outras ferramentas também. Ele mostra quais que o pessoal chama de vídeos outliers, quais são os vídeos que estão tendo mais visualizações, que são os vídeos fora da curva. O que acontece? Na minha metodologia, eu vou entender a minha audiência, o que eles gostam, e que eu também gosto de... que está no meu círculo de competência. Vou fazer uma lista de vários canais que falam sobre o mesmo assunto que eu. Vou ver quais vídeos estão performando melhor para eles. E eu faço o que? Uma análise de padrão. Se lembra no início da nossa conversa que eu falei que eu sempre olho histórico, padrão e probabilidade. Essas são as 3 coisas. Então, por que eu estou fazendo uma lista de canais? Porque eu vou ver o histórico, ou seja, o que está performando bem para eles e o que não está. Agora eu vou para a segunda parte. Padrão. Eu vou encontrar padrão. Eu sei que, por exemplo, que no nicho de marketing digital, quando eu falo sobre resultado, tem muito mais visualizações do que quando eu estou fazendo um tutorial. Então, por exemplo, ele faz R$1 milhão por dia sem computador. O outro ele faz R$1 milhão com Facebook Ads. Repare que tem um padrão ali de que ganhar muito dinheiro com alguma coisa. Diferente de talvez vai ter menos visualizações, como configurar o pixel na landing page de X. E eu entendendo esse padrão, eu vou pensar o seguinte: se eu vejo que a maioria das pessoas gostam desse conteúdo, e aí tem uma outra variável que é o tamanho do meu canal, eu entro na terceira esfera que é qual que é a probabilidade de eu fazer esse conteúdo e ter essa mesma performance. Aí vai entrar em outras esferas do tamanho do meu canal, do meu público e etc. Caraca, e a gente vê que no final das contas nem é sobre algoritmo, é mais sobre o que nós entregamos para a plataforma para ela só distribuir para quem já gosta do que a gente faz. Exatamente, porque a pior coisa que pode acontecer é que você entre na plataforma e não tem nada interessante. Então eu não fico me preocupando, que o algoritmo mudou e que não sei o que, No final do dia, o meu maior trabalho é entender o que as pessoas querem assistir. Caraca, porque sempre vão ter os top vídeos ali que estão no ranking do YouTube Brasil ou Estados Unidos, e talvez não seja tão interessante a gente se espelhar neles porque são conteúdos diferentes, mas tentar entender o que eles fizeram como social estrutura invisível. Por que ele falou tal coisa nesse momento? O que ele quis gerar para a audiência? Por que ele mostrou isso? Por que ele fez essa comparação? O que eu posso absorver desses canais, trazer para a nossa audiência, de fato, gostar desse conteúdo também e ter mais retenção e trazer inscritos e pessoas que consomem a gente. Exatamente. Eu fiquei muito pensativo, porque tem episódios do podcast que às vezes a gente solta e eles não tem tantos comentários. E aí eu fico pensando, por que as pessoas não comentaram, talvez, no YouTube? E no Spotify tem muito comentário. Às vezes no YouTube o pessoal não comentou. Sim. Eu falo, se é o mesmo público, na verdade não é o mesmo público. Não é o mesmo público. Esse é o ponto. Aí, garoto. Não é o mesmo público. Exato. E aí eu pensava, mas o pessoal gosta do mesmo conteúdo. Não é o mesmo público. Um tá ouvindo, o outro tá assistindo. Porque às vezes a pessoa tá assistindo o vídeo no YouTube pra almoçar. Ela quer assistir. Mas às vezes você vai dirigir, fazer uma viagem ou vai trabalhar e você vai estar ouvindo no Spotify. Exatamente. Então, são públicos diferentes ou demandas de situações diferentes. E um ponto que eu tava até atrelando, eu tava sempre que você vai falando, eu vou conectando com o que a gente já fez. Perfeito. E aí eu comecei a entender que no final das contas os comentários não são sobre o nosso conteúdo. São sobre o que o convidado entregou e são sobre o que cada assunto fez sentido para ele. Porque, por exemplo, eu falo aqui, eu jogo o CTA pro pessoal, comenta o insight que vocês mais gostaram. Perfeito.
Às vezes a pessoa até gostou, mas o que faltou pra ela comentar? Então, talvez não foi tão disruptivo pra ela. Pode ser. Talvez ela não tava no momento de comentar, ou tava vendo pela televisão e não Você tem fez como uma comentar. pergunta muito aberta, poderia ser uma Exato. pergunta mais fechada. Então, eu vi que, por exemplo, no episódio do Dairo Júnior, em mais específico, a gente falou, ó, se tiver 100 comentários do que você mais gostou nesse episódio, a gente vai soltar uma mentoria pra quem quiser aprender mais junto comigo. Então a gente lançou, e aí, cara, teve muito comentário. Então, será que se eu fizer isso todos os vídeos, vai gerar uma demanda do pessoal sempre comentar? Ou será que vai desgastar pro próximo? Não, vai gerar, mas repare que não existe uma relação direta da quantidade de comentários com o ganho de visualizações. Sim. A mesma coisa de like. Até porque sempre tem mais visualizações do que comentários. Sempre. Exato. Então, qual que é o ponto? No final do dia, você tem que olhar os comentários como uma forma de você criar uma comunidade. Então, eu vejo lá que você responde o pessoal. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que você está respondendo as pessoas, você está criando essa comunidade. Então, é para isso que funcionam os comentários. Mas, Marco, eu comentando o meu vídeo, tendo comentários, não vai mandar um sinal pro YouTube que ele é bom? Sim, mas se a gente colocar numa ordem de pontos, é um ponto pequeno, tá? Não é um grande ponto. O mesmo acontece com o like e o dislike. A pessoa fala, deixa o seu like que esse vídeo vai para mais pessoas. Não, na verdade o like e o dislike é para você como criador entender um O termômetro. pessoal tá gostando ou não. Exatamente. Então vamos supor que geralmente nos episódios de vocês que tem 10 mil visualizações, tem 500 likes e 10 dislikes. Esse é um termômetro. Agora, num outro episódio que vocês soltaram, essa é a média de vocês, de 10 mil, teve 500 likes e 300 dislikes. Você, opa, Já foi mais... será que foi minha promessa aqui no meu título, no meu thumbnail? Será que foi algo que a gente falou? Será que a gente teve algum posicionamento político? Então é mais uma questão de termômetro para você identificar de se tá legal ou não, do que necessariamente, vai tendo tantos likes, esse vídeo vai explodir de visualizações. Antes eu fazia essa comparação, mas eu não tinha um nível de consciência pra isso ainda. Eu fazia comparação. Como é que o Podpah e o Flow conseguem ter tanto sucesso e às vezes a gente como podcast talvez não? Porque não é a mesma coisa. Porque eles trazem públicos genéricos. Eles levam o Verstappen da Fórmula 1, trazem o Zeca Pagodinho, o Neymar, trazem pessoas aleatórias que já têm uma audiência bombástica. A gente é nichado. Aí a gente quer trazer público que fala sobre marketing digital, que fala sobre vendas, que fala sobre YouTube, que fala sobre progressão. E o público brasileiro, no geral, não quer isso. A gente entende que a fatia de público que tem interesse nisso é menor. Exato. A demanda é menor. Então, olha só, repare. Coisas têm demanda, mas pessoas também têm demanda. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se eu tô aqui falando sobre... Uma coisa eu tô falando sobre o YouTube, a gente vai ganhar 1000 visualizações, por exemplo, nesse episódio. Outra coisa agora é o MrBeast vir aqui e falar sobre o YouTube. Agora esse vídeo vai ter 20 mil visualizações, por exemplo, tá? Porque o MrBeast, a personalidade, ele também tem demanda. Mesma coisa, Elon Musk, a Bill Gates, a Anitta e etc. Então, no Podpah, no final do dia... Sim, o tema também conta, a temática do que está sendo falado, mas o convidado, ele é muito importante. Então, é óbvio que quando o Podpah traz, sei lá, o Thor, vai ter muitas visualizações. Como se você também trouxesse, se você tivesse a oportunidade de trazer o Thor aqui, também ia trazer muitas visualizações. Mas, de novo, é aquele lado, não existe o certo e errado, depende da empresa, do público e tudo mais. Mas não necessariamente visualizações é sinônimo de qualidade de vendas. É que depende do alvo que você quer atingir. Exatamente. A gente definiu o público que a gente quer aqui. E outra, a gente também abre como filtro o pessoal que resgata a recompensa. Quando você vende 2 milhões junto com a Cartpanda, a gente traz o pessoal ao podcast para ter uma experiência, para trazer esse senso de comunidade entre cliente e empresa, mas também para a pessoa que está assistindo a gente, está ouvindo a gente, saber que é palpável para ela um dia estar possível. Aqui também. E ela inspirar outras pessoas e passar dicas para virar um círculo de prosperidade, que ela vai passar dicas, alguém vai pegar essa dica e vai fazer dinheiro com ela, que vai fazer dinheiro e vai vir no podcast para mais pessoas darem dicas e mais pessoas vão fazer dinheiro. Então, no final das contas, é sobre propósito e a gente pega esse propósito e transforma em conteúdo. E pega esse conteúdo e a gente tira vários temas. E cada tema abrange com cada convidado. E cada convidado traz um tipo de público diferente. Perfeito. Excelente análise. Uma coisa que é interessante para quem está escutando,
Começa a ver esses episódios das pessoas que tiveram resultado e começa a notar padrões. Vai ter padrão de como que ele pesquisa, do que ele fez, do que ele faz. Vai encontrar padrão. Se as pessoas começarem a escutar, tentando analisar isso, ela vai encontrar esse padrão. Que no final do dia, existe uma grande receita de bolo. Existem vários caminhos, mas existe uma grande receita de bolo. Então, qual que é a ideia, né? Tem um cara que eu gosto, chama Dandapani. Que ele é um ex-monge, se não me engano, era do Havaí, que ele ficou no monastério lá. Ele falou o seguinte: não persiga a felicidade, porque a felicidade ela é uma consequência de outras coisas da sua vida. Então, o que ele fala? Se você só anda com pessoas que você gosta, que você ama, você vai ser feliz ou você vai ser infeliz? Feliz. Agora, se você só tá rodeado de pessoas que você odeia, qual que é a probabilidade de você ser infeliz? Ela é muito alta. Só que agora imagina, você tem uma excelente casa, você ganha dinheiro, você tem um excelente relacionamento, você só tá rodeado de pessoas felizes, você tem um bom corpo, você tem saúde. Qual que é a probabilidade de você ser uma pessoa feliz? Muito alto. Muito alto. Mas talvez vai ter pessoas que vão ter tudo isso e são deprimidas? Pode ser que sim, mas é uma exceção e não uma regra. E eu não trabalho com a exceção, eu trabalho com a regra. Só que o contrário também acontece. Se eu não tenho dinheiro, tenho um relacionamento ruim ou nem tenho um relacionamento, tô rodeado de pessoas ruins que eu não gosto, tenho um emprego de merda, moro num lugar ruim, etc., qual que é a probabilidade de eu ser infeliz? Ela é muito mais alta. Sim. Perfeito? A não ser que você saiba como você está do outro lado. Por exemplo, eu vejo que, às vezes, aquela pessoa, ela é feliz sem ter nada. Ela, na nossa comparação com o que a gente tem acesso, às vezes a gente vê, caraca, essa pessoa, às vezes, ela não tem nada e é feliz. Mas nada no financeiro. Isso, no termo material. Áreas. Mas tem outras áreas. É igual eu falei aqui, ó. Social. Isso, tem outras áreas. Mas se essa pessoa que não tem dinheiro, mas ainda ela vê os pais batendo na mãe, o pai batendo na mãe, ela não tem relacionamento, ela tem 200 quilos, ela mora num lugar muito ruim. Ainda vai ter pessoas ainda que vão ser felizes assim? Sim, mas concorda comigo que a probabilidade... São exceções. Porque na maioria vão estar tristes. E aí, às vezes a gente vê uma exceção à regra e fala, nossa, como eu sou ingrato. Só que a gente olha o tema. A gente vê a thumbnail. Exatamente. A gente não entrou a fundo pra conhecer aquela pessoa e conhecer o conteúdo dela. Total. Então a gente tá comprando a thumb. Ela parece uma pessoa feliz, mas você não tá vendo o conteúdo dela dentro e assistindo o vídeo pra você saber se aquela pessoa passa por diversos problemas e se aquilo de fato é uma tristeza. Exatamente. E Felipe, a gente tá fugindo um pouco, mas olha só, a vida ela não é só uma coisa. Então, você ter um bom corpo é bom, mas só você ter um excelente corpo não vai te trazer felicidade. Só você ter um excelente relacionamento, mas você tá quebrado e pesa 200 quilos e tá rodeado de pessoas que você não ama, não vai te trazer felicidade. Então, é um conjunto de coisas, de relacionamento, espiritualidade, dinheiro e etc. É aquele ponto. Às vezes a gente vai, por exemplo, vamos supor que a gente pega o Neymar e a gente cria um canal do YouTube pro Neymar. Perfeito. Se o conteúdo daquele canal não for bom, não é garantia que a longo prazo vai continuar. Mas vai ter muitas direções porque é o Neymar. Igual o Cristiano Ronaldo. Ele criou um canal do nada, tipo assim, bombou. Perfeito. Mas o que acontece, né? Vamos supor que por algum motivo ele começa a postar vídeo todos os dias, mas conteúdo muito aleatório. Sim, ele vai ter muitas direções, mas vai ter um momento que vai cair. Porque o público talvez não vai ter muito interesse naqueles conteúdos que ele tá postando. Vou te dar um exemplo. O Will Smith, ele também criou um canal em 2020 ou 2021. Se eu não me engano, em 2 dias ele conseguiu 1 milhão de inscritos, alguma coisa nesse sentido. Então, ele tem a demanda Will Smith. Então, várias pessoas estão assistindo, a autoridade, estão gostando e tal. Mas a partir do momento que agora que tá começando a postar, não tô dizendo que é o caso dele, tá? Mas conteúdo que as pessoas não têm interesse, o alcance também vai caindo. Mesma coisa aconteceu com o Whindersson Nunes. Sim. Se você olhar lá, o canal dele não sei quanto, 40 milhões, 50 milhões. Se você olhar os últimos vídeos dele, tem vídeo lá com 50 mil, 100 mil. Mas comparado com o que era antes, que ele postava vídeo tinha 500 mil, 10 milhões. Porque o tema mudou, então ele começou a postar conteúdo de boxe. Ainda vai ter pessoas que estão interessadas no Whindersson Nunes, indiferente do que ele está fazendo, elas vão querer clicar e assistir. Mas repare que a temática ela é muito importante nesse processo. Ele criou aquele branding na cabeça das pessoas. É aquela história.
O produto por si só é só um produto, Uhum. mas a marca é criada na mente da pessoa. Então Perfeito. a pessoa já tem na mente que o Whindersson é aquele cara engraçado, que vai fazer ela rir, a pessoa já associa. O Whindersson é engraçado. Exato, Então, quando vê algo que não é só do Whindersson fazendo sobre comédia, ela estranha. exato. E ela não vai ter mais interesse. É igual teve aquele comediante, o Jim Carrey. Sim, Que ele teve toda essa mudança e que todo mundo olhava o Jim Carrey, pô. E aí ele foi meio que trazendo esse outro... não, eu não sou só isso. Aquilo era um personagem e tudo mais. Mas querendo ou não, se você reparar, a demanda das pessoas que gostavam dele só por aquilo, aí elas foram para um outro lugar e agora ele tá com uma outra demanda de outras pessoas que querem descobrir essa nova versão dele e tudo mais. eu acompanhei um pouco disso e eu sempre tento trazer pro que a gente traz agora, por exemplo, no canal. Uhum. Então, a pessoa desmistificou o Jim Carrey. Claro, fica à vontade. A pessoa desmistificou essa ideia do Jim Carrey só comediante. Exato. E, pô, Jim Carrey é uma pessoa também, além de um ator. Ele também tem opiniões políticas, ele também acredita em conspirações, teorias. Mas por quê? Uhum. Então a pessoa vai entendendo, só que é um outro público. Exato. E tem é o outro público, nossa mãe, que só vai... o ator do Sessão da Tarde, o Exato. Máscara. E não tá nem aí. Ou vai olhar o que ele tá falando agora sobre espiritualidade e fala, pô, que chato, né? O Jim Carrey tá chato. É porque agora ele pegou um outro público que não era aquele público, por exemplo, da minha mãe ou do meu pai, etc. E quando a gente traz isso pro YouTube, então é muito perigoso a gente fazer isso no nosso canal. É mais fácil abrir um outro pra jogar aquele conteúdo. Exato. Então, vamos trazer isso pra realidade. Eu juro pra você, eu vou fazer isso. Tem que fazer. A gente vai fazer então. Um canal pra podcast, um canal pra cortes, E um que são pra os shorts, Perfeito. e um para os vlogs das Exatamente. viagens. Exatamente. Então o Whindersson, no caso, se ele fizesse um canal de vlog... Teria muito sucesso só pra vlog. E Exatamente. um canal só pra coisa engraçada. E um canal só pra espiritualidade, coisa dele. Exato. Caraca, é tudo simples. E a gente que deixa difícil. Uhum. Acho complicado. É Caraca. porque você olha o número de inscritos. Aí o número de inscritos é sedutor. Não, tenho 50 milhões. Mas esse vídeo, ele não vai chegar nas 50 milhões de pessoas. Nas 50 milhões de pessoas. Porque o YouTube sempre tá vendo que as pessoas têm interesse que não têm interesse. E se você tá postando conteúdos que as pessoas não têm interesse, inicialmente ele até pode mostrar pra uma quantidade X de pessoas. Mas depois ele vai diminuindo o seu alcance. E conteúdo satura também. E eu acho até legal você pegar o seu conteúdo e identificar também, pô, ver no Google Trends lá o que tá sendo mais pesquisado. Que nem morango do amor. Uhum. Cara, do nada bombou esse negócio de morango do amor. Sim. E aí como que você pode vender morango do amor, escalar morango do amor, por exemplo, na Cartpanda? A pessoa, morango do amor, vender na Cartpanda, pô, é um tema que tá o infoproduto de morango do amor. Uhum. Vender as receitas, as 500 receitas que você pode fazer pra ganhar dinheiro com morango do amor, já que tá hypado. Perfeito. Pô, aí faz esse tipo de conteúdo e a pessoa literalmente pega e, pô, eu gostei desse conteúdo do morango do amor tá na moda, eu quero ganhar dinheiro. Como que você vai fazer pra ganhar dinheiro com o morango do amor agora, nesse mês, aproveitando essa busca? Caraca. É o mesmo processo, é o mesmo processo. Aí no caso do tema, a gente vai ter um tema temporal, e um tema atemporal e um tema sazonal. E é igual produtos. Por exemplo, camisa. Camisa poderia ser um produto atemporal. Vai vender hoje e vai vender daqui 1000 anos. Perfeito? Um tema atemporal, no caso, seria, por exemplo, o que é marketing. As pessoas estão pesquisando hoje, as pessoas vão pesquisar daqui 20 anos, daqui 30 anos, e a resposta vai ser praticamente a mesma coisa, vai mudar pouca coisa. Com uma camisa, talvez vai mudar pouca coisa da moda, mas no geral, o 80-20 vai ser a camisa. Agora, um tema atemporal, um tema atemporal, ou seja, ele tem um prazo de validade. Seria camisa, como você falou do morango Morango do amor. Morango do amor. A camisa do morango do amor. Ele sim vai ter um pico de visualizações ou de vendas, mas depois ele vai morrer, tá? Não existe o certo e o errado. Por exemplo, canais de notícia, ele tá baseado muito em temas atemporais. Desculpa, temas temporais. Ou seja, ele vai ter um pico de visualizações, mas daqui a pouco ele vai morrer. Essa pessoa que ela tá focando nesse produto específico, sim, ela pode ganhar muito dinheiro, mas ela tem que ter ciência que a pouco esse produto ele vai cair e ela tem que ir para um próximo produto. Então, existe um problema aí uma desvantagem. Tem uma vantagem, mas também tem uma desvantagem. Já um tema atemporal, ele tem a vantagem que ao longo do tempo ele sempre vai estar vendendo. Mas a desvantagem do tema atemporal é que às vezes ele não dá esse boom que um tema temporal. São ondas, né? São ondas, exatamente. Então, neste caso, se eu vender a camisa, eu posso, a longo prazo,
vender mais do que essa pessoa que fez um produto ou um tema temporal, mas a curto prazo a outra pessoa vai me ganhar. E a gente tem um tema sazonal, e aí é uma ideia que o pessoal pode trazer também para a questão lapidar, modelar para produto, que é, por exemplo, presentes para Natal. É um tema que ele vai ter um pico de visualizações ali em novembro, daí depois de dezembro, e depois morre. Aí no próximo ano, mais um outro pico. E assim sucessivamente. Então ele é um tema que ele vai e ele sempre volta. Exatamente. Em épocas de, por exemplo, Dia dos Namorados. Uhum. Então a gente fala presentes, rosas, chocolates, é o padrão sempre. Exato. Saber entregar. Então, em formato de conteúdo, por exemplo, como impressionar sua namorada no Dia dos Namorados. Uhum. Tipo, como você vai presentear sua namorada, se tornando único e fazendo algo inesquecível para ela. Exato. Sempre o mesmo formato, só que sofisticando. E eu acho que isso funciona muito bem, tanto pro canal do YouTube, quanto para quem quer vender na internet. Mesmo fundamento. Porque a apresentação... Porque é aquele negócio, a pessoa não precisa ser, mas ela precisa aparecer primeiro. Perfeito. E aí ela aparece, chama atenção. Uhum. E aí depois ela se torna. Perfeito, perfeito. E aí tem um conceito que também, de novo, é um outro fundamento que as pessoas podem colocar em vários lugares, se chama 10x. O que é esse conceito 10x? Eu percebi que tem demanda, tá? Ok, tem demanda. O que eu posso melhorar 10 vezes isso daqui? Então, se tem um produto, por exemplo, esse produto aqui, tá vendendo bastante. Beleza. Eu vou olhar a landing page, e vou ver os anúncios, e vou ver como que é feita a entrega desse produto. Opa, legal. Vou ver outras pessoas que talvez estão vendendo esse mesmo produto ou produtos parecidos. Eu percebo que esse cara que tá vendendo bastante, mas o produto... A qualidade do produto não é muito boa. Então, eu posso melhorar um 10x, fazer um produto melhor, de melhor qualidade. Posso melhorar a embalagem, posso melhorar a minha página de vendas, posso melhorar os meus anúncios, posso melhorar o meu suporte, ou posso melhorar toda essa cadeia aqui. Então, dessa forma, primeiro, eu vejo que tem demanda, mas eu não copio exatamente a pessoa, eu não copio exatamente o anúncio, eu não copio exatamente a página, eu não copio exatamente a embalagem ou a qualidade do produto. Eu vejo esse processo e vejo onde que tem pontos de melhoria para eu melhorar essa cadeia. É que no final das contas é o que você estava falando. Se você vê 10 vídeos na biblioteca de anúncio, talvez você não pegue um inteiro para você modelar, mas você vai pegar uma coisa de um, uma coisa de outro, e aí no final das contas, a pessoa que não viu nenhum desses, mas viu você, vai falar, caraca, ele tem personalidade. Exato, mas ele é original. Exato, mas você fez vários micropontos que já davam certo e uniu todos eles. Exatamente. E quer ver um exemplo que eu dou? Quantos designers você já viu de terno? Poucos. Poucos, ok. Então tem um nicho designer aqui. A gente tem o estereótipo do designer, né? Isso, perfeito. E quantos advogados você já viu de terno? Todos. Todos, ok, tá. Repare o seguinte, terno é algo validado, de uma certa forma, tá? No sentido de talvez trazer presença e tudo mais, autoridade, etc. Então, isso aqui já está validado no nicho de advogado. Se eu pego isso aqui agora e trago para o nicho de design, eu já vou ser diferente. Sim. Eu falo, caraca, esse designer... Pô, eu nunca vi um designer... Eu nunca vi um designer assim, entendeu? Se você parte do princípio que todo... sei lá, que um estúdio de criação é todo colorido e etc, né? E você vai no estúdio de criação e parece, sei lá, um museu, tipo, de bonito, parece, sabe? Você já tá fazendo diferente. Mas no final do dia parece que você é original, mas você não é original. Você tá pegando algo que já tá validado em outro nicho e trazendo. Caraca. E é o mesmo processo, cara. Em vários canais e vários negócios, se você olhar, se você analisar, é isso. É coisas que funcionam muito bem em outro nicho que você traz pro seu nicho. E aí você se torna original. Cara, e realmente, tudo isso faz muito sentido. E até pra gente pegar todos esses insights que você trouxe, eu quero dar abertura pra nossa dinâmica do Panda Quest. Bora. Como é que funciona? A gente selecionou 3 temas específicos pro Marco responder e trazer o melhor insight que ele tem sobre cada um desses temas. Então toca a vinheta do Panda Quest com o Marco Birgen. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest aqui com o Marco. E olha, para você que tá acompanhando a gente até aqui, eu imagino que você deve estar gostando desse episódio, né? Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos que a gente solta aqui para você ir acompanhando sempre que a gente lançar. E principalmente, comenta aqui embaixo se você gostou desse episódio e principalmente se você pegou algum insight, alguma dica que vai fazer sentido para você. Comenta aqui embaixo que eu mesmo vou ler e eu mesmo vou te responder. Agora, começando a nossa dinâmica, Marco, qual das cartinhas você quer que a gente comece?
A do meio. A do meio? Vamos lá. Então vamos lá. Um desejo que o Marco tem. Um desejo pessoal, profissional, um desejo que você tem. O desejo que eu tenho é que essa metodologia todo mundo consiga seguir e que as pessoas comecem a ver o YouTube de uma forma que não é sorte, que é estratégia, que é análise. Então, de aqueles 3 pontos que eu falei de histórico, padrão e probabilidade, que fique muito claro na cabeça delas, que não é simplesmente postar vídeo por postar, não é simplesmente porque o algoritmo não gosta dela ou coisa nesse sentido. Existe uma metodologia, existe uma receita que precisa ser seguida. E meu desejo é que elas tenham esse conhecimento, para que elas consigam ver o YouTube de uma outra forma e ter resultado. E eu acho muito legal que quando a gente fala sobre receita, se for fazer uma analogia, se eu for fazer um estrogonofe, por exemplo, e você fizer estrogonofe, a gente tem o mesmo foco, estrogonofe. Perfeito. Mas o sabor pode estar diferente. Perfeito. Então, no final das contas, a gente sabe o padrão que dá certo, só que cada um tem sua personalidade, cada um tem o seu jeito de fazer. E isso sobressalta e isso faz com que as pessoas se conectem e gostem de determinados conteúdos. Isso que você falou é muito fantástico, porque imagina o seguinte, existe uma receita, que a receita no final é um histórico, né? Várias pessoas tentaram várias coisas e até chegar numa receita, né? E aí criou um padrão ali, né? Ó, para fazer esse estrogonofe tem que fazer nesse passo aqui. Você faz o estrogonofe, vamos supor que o meu estrogonofe deu alguma coisa errada. Mas ainda vai parecer um estrogonofe. Então, por mais que esteja errado, o caminho ele pode ter uma curva, mas ele não vai ficar muito... Eu não vou tentar fazer um estrogonofe e vai sair um bolo. Você concorda comigo? Que eu tô tentando fazer um estrogonofe. Então, é o mesmo processo no YouTube ou na vida. Se você tá tentando ter um corpo legal e você ir na academia, pode ser que você nunca vai ficar com um shape tal que você quer. Mas você concorda comigo? Se você ir na academia e ter uma boa alimentação, cara, não tem como você começar... tem 50 quilos... ter 200 quilos, por exemplo, tá? Não foge tanto assim. Porque faz sentido também a gente aperfeiçoar, porque a gente acha que é só ir pra academia. Mas não é só ir pra academia. É você fazer o movimento certo pra atingir o músculo certo. Perfeito. É você fazer o tempo certo pra não gerar desgaste, porque em vez de você estar potencializando, você tá desgastando. Perfeito. Então, por exemplo, você vai fazer o arroz. Tá bom, tem a quantidade certa de tempero, do tempo certo que você vai deixar ele fazendo, com a panela certa que você vai utilizar, com a quantidade certa de água. E pra produção é a mesma coisa. Mesmo processo. Você pode ter um conteúdo incrível, mas aí você vai fazer 12 horas desse conteúdo num vídeo no YouTube. E fez muito sentido. E qual que é a próxima cartinha que você quer? Vamos da direita. A melhor dica que você pode dar sobre tráfego orgânico. Qual que é o melhor insight que você pode entregar, fora esse episódio inteiro do podcast? Não é sobre o que você quer falar, e sim o que as pessoas querem ouvir. Pense que você é um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha, ele tem o cardápio, tá? Com base nas competências dele. Então, olha só. Eu faço carbonara, eu faço filé mignon e eu faço espaguete, tá? Esse aqui é a minha linha de competência. Eu não gosto de fazer bolo. Então, se eu não gosto de fazer bolo, não vai estar no meu cardápio, ok? Mas no final do dia, eu coloco essas coisas no cardápio porque eu sei que as pessoas gostam daquilo e tem uma demanda para aquilo. Se a pessoa chega no meu restaurante e fala assim, eu quero um carbonara, eu não posso simplesmente falar assim, hoje eu não quero fazer carbonara. Você está servindo a outra pessoa. A mesma coisa acontece no YouTube. Você não está criando o seu canal para você, está criando o canal para as pessoas. Só que tem alguém que tá ouvindo aqui e tá falando, não, mas eu quero criar o canal pra mim, um canal que eu gostaria de assistir. Não necessariamente o canal que você gostaria de assistir é o que as pessoas querem. Sim, você pode fazer esse canal, fazendo com o que você quer falar, mas você tem que estar confortável que talvez você não vai ganhar visualizações e você não vai crescer. E você não pode culpar o YouTube ou qualquer outra coisa. Porque não é sobre nós, é sobre o que os outros querem. Sempre. Nosso último tema. Um medo que o Marco tem. O meu medo, ele tá muito relacionado ao desejo. Hoje eu tenho uma vida muito boa, graças a Deus, e esse processo... Eu não tenho curso, né? Todo o processo que eu faço é com consultoria. Um acompanhamento. Isso, exato. E aí, eu entendo que existe, aí vem o meu medo, um medo de... Existe uma grande oportunidade, talvez, de eu ganhar mais dinheiro, de eu atingir mais pessoas, que vem a questão do meu desejo, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de não querer sacrificar a vida que eu tenho hoje.
Então eu vejo que o mercado digital, dos masterminds que eu participo, ele tem esses dois lados. Então, sim, você pode ganhar muito dinheiro, sim, você pode transformar muitas vidas, mas também tem uma consequência. E aí eu tenho medo, e às vezes esse medo pode ser uma fantasia da minha cabeça, dessas consequências, entende? De não ter mais tempo para minha família, de não ter tempo para viajar, que eu gosto de viajar bastante, de cuidar do meu corpo, de ler o meu livro. Então eu tenho um pouco desse medo, sabe? De que tá muito atrelado ao desejo. É que no final das contas você pode ter muito resultado, mas vai ter muito esforço. E consequentemente menos tempo. E aí isso pode, realmente, desbalanceia um pouco nossa... Mas eu não sei o quanto isso é fantasia também da minha cabeça, porque eu acho que também tem uma questão de equilíbrio, né? De eu entender, eu vou fazer isso até certo ponto, né? Enfim. E eu acho que faz sentido, porque às vezes tem pessoas que, por exemplo, não é o sonho de todo mundo ser famoso, mas a gente tem o desejo intuitivo do ser humano de ser admirado. Uhum. Assim como tem pessoas que têm o pré-instinto de serem líderes. Perfeito. E elas não sabem o porquê disso. E, consequentemente, acaba atrelando a fama. Mas não é por isso que ela quis ser famosa. Mas ela queria ser um líder naquele segmento. Mas ela acaba, consequentemente, atraindo as coisas ruins de ser um famoso. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui, que foge um pouco, mas eu tava conversando com a minha esposa ontem de um vídeo que eu vi de uma menina que ela trabalha embarcado, em barcos com container. Sim. E se não me engano, ela ganha, se não me engano, 20 ou 30 mil reais por mês. E aí, talvez a maioria das pessoas vão escutar e falar, não, mas eu também quero ganhar 30 mil reais por mês. Ela trabalha 30 dias embarcado e 30 dias fora. Se você ganha 2 mil, você olha, não, esse é o emprego dos sonhos. Só que quando você vai pra realidade, cara, imagina você ficar 30 dias aí sem internet, embarcado, ela trabalha 12 horas, ela trabalha das 6 da tarde às 6 da manhã, 30 dias com um monte de outros homens de várias nacionalidades, e aí com costume diferente, culturas diferentes e milhares de outras coisas. Se você tem uma família, você fica 30 dias longe do seu filho, 30 dias longe da sua esposa ou do seu marido. Claro, depois você pode ficar 30 dias com ele. Mas esse processo de ficar 30 dias longe deles, a curto prazo pode ser que até o dinheiro faça sentido. Mas a longo prazo, assim, daqui 5, 10, 15 anos... Para alguns eu acho que a conta vai fechar, mas para outros não. Então, o que eu tô dizendo isso? Às vezes, eu olhando, eu analisando, eu prefiro ganhar, por exemplo, 10 mil reais e ter o meu emprego ali que eu vou trabalhar das 8 às 3 da tarde e voltar para casa e tudo mais, do que eu ganhar 30 e ter esse estilo. Claro que depende de pessoa para pessoa, mas eu analisando de uma certa forma, de um equilíbrio, eu vejo que não necessariamente só o fator dinheiro vai valer a pena. Então esse é o meu medo também do digital. Sim, eu posso ganhar muito mais dinheiro, sim, mas até que ponto eu vou estar sacrificando as outras coisas que talvez não vai valer a pena, entende? É que no final, vale às vezes 30 mil pra você perder o crescimento do seu filho? Vale 30 mil pra você... Beleza, sua esposa tá comprando o que ela quer, mas ela está com você? Ela está aproveitando com você? Perfeito. O tempo de qualidade tá sendo com você? No final das contas, você vai ser só um cara que vai ser provedor, você, beleza, vai cumprir seu papel como homem e como provedor, mas e presencialmente? Você vai suprir as outras necessidades sociais que você tem dos seus gostos ou você vai trabalhar pelos outros, fazer pelos outros e fazer pelo dinheiro? Exatamente. Então, tem um linear ali, Felipe, que o salto não é tão grande. Você tem um carro de 500 mil para um carro de 800 mil, o conforto ele não é tão exponencial. Você viajar de executiva para primeira classe não é tão exponencial pelo valor em si. Então, claro, a pessoa que ganha 30 mil versus a pessoa que ganha 2 mil, o salto ele é gigante. Mas o cara que ganha 30 e o outro que ganha 20, cara, o salto não é tão grande assim do que ele come, onde que ele vai, dos restaurantes, do carro e etc. Claro, de 30 para 200 tem um salto. Mas tem esse linear, sabe, de entender o que você vai estar afetando a que custo, entende? E eu acho muito legal até a gente fugir um pouco da parte de YouTube e ir pra esse outro lado, porque na maioria das pessoas, o pessoal me chama no direct do Instagram e fala, cara, eu queria conhecer um pouco mais desse convidado. Queria conhecer um pouco mais lá do pessoal dele. Só passou insight, só passou dica. Perfeito. Então, eu comecei a modelar e entender que o meu público também, ou melhor, o público do meu canal, ele entende que ele quer conhecer a pessoa também. E por isso a gente começa a entrar nesses assuntos de forma natural, porque às vezes
até comparando, nada contra o João, até trouxe o João Campos aqui já também. Um podcast nichado faz sentido pra ele, que é o público dele quer ver. Perfeito. Só conteúdo, Quer beleza. saber a técnica. Eu quero saber o que aquela pessoa tem pra eu extrair de conteúdo pra trazer pra mim. E talvez aqui seja um lugar onde a pessoa também vai passar isso. Perfeito. Mas também vou conhecer aquela pessoa mais a fundo pra ver se eu me conecto com ela, pra saber se os princípios dela estão juntos do meu. Porque às vezes pode ter aquele cara que vende pra caramba e no off pode vender um monte de porcaria, mas beleza, ele tem a pessoa que quer o dinheiro, mas não quero vender nada que agregue valor pra sociedade. Não tá alinhado com o seu valor. Exato, e talvez não faça sentido. E pra mim, aqui faz sentido fazer com que as pessoas tenham esse senso crítico de analisar se faz sentido pra elas ou não estar ouvindo essa pessoa e seguir os passos dessa pessoa. Para com que os meus convidados criem esse nível de consciência. Faz sentido pra mim? Será que vale a pena eu romper essas barreiras ou às vezes quebrar algumas leis que eu tenho na minha cabeça ou quebrar algumas coisas que talvez pra mim não faziam sentido pra eu ganhar essa grana? Total. Esse é o ponto. É aquele papo, né, de faça 1 milhão por dia. Tá, mas com o quê? Não posso falar. Porra, não pode falar, possivelmente tem alguma coisa aí, né? E é aquele ponto. Vale a pena às vezes você fazer e vender algo que você não tem orgulho de falar para os seus pais que você vende? Então, esse é um ponto que eu gosto de bater muito na tecla. E não tem problema se o cara faz, porque no final das contas, eu sou um mero entrevistador querendo conhecer as pessoas. E com todo esse conteúdo que você passou pra gente, com até as dinâmicas, os insights que você passou, me abriu muito a mente. Que bom. Eu tenho certeza absoluta que não vai ser só eu que aprendi muito com esse episódio, mas que o pessoal que tá em casa também vai utilizar muito isso. Mas eu queria que você mandasse uma mensagem. Principalmente pra sua mulher, mas também para todas as pessoas que tiveram algum ponto de importância na sua vida. Pessoas que talvez você não tivesse tal oportunidade se não fosse ela. Ou aquela pessoa que quando você pensa em algo, você pensa nela. Então, junta com a tua mente todas as pessoas que foram importantes na sua trajetória e manda uma mensagem para elas, olhando diretamente nos olhos delas aqui na câmera. Vou mandar essa mensagem geral para várias pessoas, porque possivelmente eu vou me esquecer o nome de algum. Eu entendo que aonde eu cheguei hoje não foi um fator e sim vários fatores. Tem Deus, tem pessoas, tem situações, tem timing, tem milhares de coisas. Mas para as pessoas que estiveram comigo nesse processo, queria agradecer por sempre acreditar em mim, sempre acreditar na minha trajetória, que até em momentos que eu não acreditava ou eu achava que eu não era bom o suficiente, elas estavam lá para me apoiar e me dar essas oportunidades também de eu conseguir alcançar um próximo nível. E, Marco, eu queria não só agradecer a você, mas eu queria que você passasse pra galera qual que é o teu Instagram ou onde que o pessoal consegue te encontrar para entrar em contato com você. Sim. É Marco Birgin, é BURGIN. E a minha empresa chama GoRank, GORANK.com.br. E aí eu vou deixar inclusive aqui na descrição, aqui embaixo no vídeo no YouTube. E para você que tá ouvindo no Spotify, eu vou deixar aqui na descrição também o Instagram do Marco e da empresa dele. E Marco, não só agradecer o seu tempo, Eu que agradeço. mas também agradecer a todos os insights que você passou, não falando só como empresa, mas falando como pessoa. Eu vou colocar em prática, eu assumo para você que foi um conteúdo que até conversei com o pessoal da equipe e tudo. Falei, caraca, eu tô meio na dúvida porque é uma pessoa que foge do padrão. E eu gosto de quebrar essa expectativa, eu gosto de sair da bolha e meio que sair dessa zona de conforto das perguntas, dos convidados. E isso é uma coisa que transforma pra mim, porque de certa forma é um assunto rico e... Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, aguarde que terão mudanças para melhorar cada vez mais a sua experiência e de mais pessoas que são como você. E eu até achei muito legal quebrar essa expectativa de só conteúdo de vendas, venda, porque tem um processo por trás disso que é muito maior às vezes e muito mais importante. E aí eu aprendi muito e acredito que o pessoal de casa também tenha aprendido. Então eu queria agradecer pelo seu tempo e também agradecer a tudo que você passou aqui pra gente. Obrigado pelo convite, a estrutura de vocês é fantástica, parabéns, e obrigado também pela dedicação, né? A gente estava conversando ali no bastidor, eu vi que você tem toda uma preocupação com a qualidade que você está entregando para as pessoas e não simplesmente algo desleixado, né? Então, parabéns também para esse seu trabalho. Obrigado de coração, e eu acredito que muita gente quer sucesso, muita gente quer riqueza, mas as pessoas, elas, parece que quanto mais você corre atrás do dinheiro, quanto mais você corre atrás da fama, mais você espelha. Então, eu faço como o inverso.
quem que eu posso agradar? Para quem que eu posso trazer uma experiência melhor para estar mais perto disso? Perfeito. Então eu foco no que é importante e não no que eu quero. E vai mas ser no uma que é importante consequência. fazer. Exato, para que isso seja a consequência. E não agradecer só ao seu tempo e não só ao que você passou, mas também agradecer ao tempo de quem tá do outro lado da tela, que tá ouvindo a gente tanto no trabalho, ou se você tá treinando, trabalhando, subindo suas campanhas, ou até mesmo se você tá criando o seu canal do YouTube do zero e precisava desse start para você conseguir ter de forma fácil e simplificada na sua mente, para você colocar o seu passo a passo de como você vai construir o seu canal do zero e conseguir atingir seus objetivos aqui no YouTube. E olha, se você tá pelo Spotify também, não se esquece de seguir a gente na nossa playlist e também comentar aqui embaixo o que você mais gostou. E óbvio, vai perguntar para você qual a nota que você dá para esse episódio. E se eu fosse você, eu seria muito sincero e deixaria as 5 estrelas nesse episódio. Se você tá pelo YouTube, se inscreve no canal, mas olha, pelo que você aprendeu aqui, você viu que não é só se inscrever. Consuma os outros podcasts, aprenda com as outras pessoas, fure a bolha. Se você acha que você só quer aprender sobre vendas, tá bom. Tem mais de 170 episódios que falam sobre isso, mas fure a bolha porque cada episódio vai trazer pelo menos um insight para você que vai deixar você cada vez mais inteligente, que vai aperfeiçoar não só a sua comunicação, mas o seu conhecimento e principalmente vai tornar você uma pessoa mais sábia para trazer, às vezes, uma dica de um nicho, trazer para o outro e aplicar para você não só vender mais, mas lucrar mais e, consequentemente, atingir mais objetivos. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho que fica aqui em cima para receber notificações de novos episódios que saem toda quinta-feira às 5 horas e, principalmente, comenta aqui embaixo. E por que eu falo principalmente? Porque eu gosto de conversar com você e gosto de saber do que vocês estão gostando, do que vocês têm de sugestão para mim, para eu melhorar cada vez mais a sua experiência, porque no final das contas, isso tudo aqui é feito para você e por você, porque eu tenho certeza que você vendendo mais, a Cartipanda cresce, você cresce, sua vida muda e a gente consegue impactar mais pessoas. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até o próximo episódio, pessoal.